Em um dia ensolarado na universidade, Winter Lin está na sala de aula. Ela parece profundamente perturbada. Seus pensamentos inquietos são interrompidos. Uma figura alta com cabelos castanhos avermelhados surge sobre sua mesa. Ele informa bruscamente que ela está sentada em seu lugar. Winter o reconhece como Johan Kwon. Ele é um veterano do curso de educação física. É tudo o que ela sabe. Intimidada por seu porte imponente e seu perfume forte, ela nota como ele é diferente de seu namorado, Young-hoon. Young-hoon está longe cumprindo o serviço militar. Johan é o oposto exato dele. Winter se senta rígida. Ela admite para si mesma que Johan é a causa de seu nervosismo. Durante a aula, ela procura um marca-texto em sua bolsa. Seu braço esbarra acidentalmente no dele. O contato a assusta. Ela fica chocada com o calor que emana dele. Ela cora ao perceber o quanto ele é atraente. Após o professor anunciar um trabalho em grupo, Johan se levanta para sair. Ele hesita. Ele se vira para a boss. Inquieta Winter. Ele pergunta quando ela quer trabalhar na apresentação. Winter reclama internamente de sua má sorte. De todas as pessoas na sala, ela foi sorteada com esse rapaz. A simples presença dele a faz sentir calor. Johan olha fixamente para ela. Isso interrompe seu raciocínio. Ele declara que precisa sair logo. Aquele é o único momento que ele tem para o projeto. Sua voz grave faz um calafrio percorrer a espinha dela. Um pouco nervosa, Winter lembra que sua agenda está livre. Ela concorda em terminar o trabalho agora. Ele apenas dá de ombros. Os novos parceiros saem da sala. Em um café, Winter e Johan se preparam para o projeto. Tentando começar, ela pergunta se ele tem alguma ideia. Ele a ignora. Ele está focado em seu celular. O silêncio deixa Winter ansiosa. Ela sabe que escolher o tópico certo é crucial. Sentindo a pressão, ela chama o nome dele para ganhar sua atenção. Johan responde calmamente que ainda está procurando ideias em seu celular. Perturbada por sua própria explosão, Winter concorda rapidamente que também irá procurar. Um silêncio constrangedor cai sobre a mesa enquanto ambos olham para baixo. Enquanto pesquisam ideias, Winter percebe que Johan está realmente focado na tarefa. Ela começa a pensar que ele pode não ser tão ruim quanto pensou inicialmente. De repente, um som embaraçoso explode do celular dele, fazendo-a arfar. O rosto dela fica vermelho. Ela se pergunta se ele está assistindo a algo indecente em um café público. Vendo a reação mortificada dela, Johan apenas sorri. Ele sugere que façam o projeto sobre reclamações de ruído. Ainda confusa, Winter concorda. Ele então pergunta se a casa dela é barulhenta. Explica que a dele é um estúdio antigo com paredes finas. Johan pede que Winter grave o barulho em seu apartamento. Ele diz que mora no último andar e nunca ouve nada. Após concordar, Winter vai para casa exausta. Ela desaba na cama. A gritaria aguda de sua tia a assusta imediatamente. De volta ao quarto, ela pensa nas interrupções constantes. A gritaria através das paredes e os vizinhos barulhentos no andar de cima. O celular toca com uma nova mensagem. Ela percebe que gravar toda essa comoção pode ser o material perfeito para o projeto. Enquanto Winter tenta gravar o barulho para o trabalho, uma mensagem de seu namorado, Young-hoon, a interrompe. Ele conta como seu treinamento militar foi exaustivo. Sentindo-se solidária, Winter tenta confortá-lo. O tom dele muda. Ele pede uma foto para animá-lo. Rapidamente, ele se torna mais exigente, pressionando-a por uma foto mais íntima. Visivelmente desconfortável e irritada com a insistência, Winter cede relutantemente. Com um suspiro pesado, ela começa a desabotoar a blusa. A camisa escorrega de seu ombro enquanto ela prepara o ângulo. Esperando satisfazê-lo, Winter tira uma foto rápida e a envia. A resposta de Young-hoon é de tudo menos gratidão. Ele critica imediatamente a foto e começa a fazê-la se sentir culpada. Afirma que recusou uma noite com seus superiores apenas por ela. As mensagens dele tornam-se coercitivas. Ele questiona os sentimentos dela e ameaça ficar em silêncio. De coração partido e sentindo-se encurralada, Winter finalmente cede às demandas dele. Ele responde imediatamente com uma nova. Winter Lin prepara-se nervosamente para enviar uma foto especial ao seu namorado, Young-hoon, que está servindo o exército. Com as mãos trêmulas, ela captura a imagem reveladora. Questiona a própria audácia. No momento em que vai enviar, uma mensagem de seu colega de classe, Ji-han, a interrompe. Ele precisa urgentemente de um arquivo de som para um projeto. Atordoada, ela anexa rapidamente um arquivo e envia. Aliviada, ela não percebe o erro monumental que cometeu. As consequências são irreversíveis. Winter prepara-se para tirar a foto íntima que Young-hoon pediu. Ao capturar a imagem, seu celular cai na cama. A tela mostra uma mensagem de Ji-han sobre o arquivo de som. Logo abaixo do texto está a foto reveladora que ela acabou de tirar. Enviou para ele por engano. Uma onda de pânico a atinge. Ela tenta desesperadamente apagar a foto. É tarde demais. Ele já viu. Uma nova mensagem de Ji-han, completamente confuso, surge. Contém apenas um ponto de interrogação. Tomada pelo arrependimento, Winter esconde o rosto nas
nas mãos. Ela sente que a única saída é pedir uma licença da faculdade. Preocupa-se que faltar às aulas não seja suficiente. Acredita que Ji-han esteja furioso por ter que terminar o projeto sozinho. No dia seguinte, no campus, seus piores medos se tornam reais. Ji-han aparece repentinamente. Ele bate a mão contra a parede para bloquear seu caminho. Olha para ela com raiva. Pergunta se ela estava feliz, pois ele perdeu o sono tentando consertar a confusão que ela causou ao abandoná-lo. Convencida de que desaparecer é sua única opção, Winter decide solicitar a licença. No dia seguinte, no campus, ela segura o formulário de desistência. Sua fuga é interrompida. Ji-han aparece de repente. Ele esmaga um cigarro sob o sapato enquanto caminha em sua direção. Revela que pensou na situação a noite toda, mas ainda não consegue entender suas ações. Paralisada pelo medo, Winter entra em pânico. Johan se pergunta como conseguiu encontrá-la no momento em que ela estava prestes a desaparecer de sua vida para sempre. Ele vai direto ao ponto e pergunta se Winter gosta dele. Completamente pega de surpresa, ela insiste que tudo não passou de um erro. Sem acreditar, Johan coloca o celular no rosto dela. Ele mostra a imagem íntima que ela enviou. Ele pergunta em voz alta se ela realmente espera que ele acredite que tal foto foi um acidente. Mortificada, Winter implora para irem a um lugar privado. Johan se recusa. Ele diz para ela parar de enrolar e dizer a verdade. Ele promete esquecer tudo se ela for finalmente honesta. Encurralada, Winter confessa que o namorado queria uma foto e ela enviou para o chat errado por engano. A desculpa deixa Johan ainda mais furioso. Sua expressão escurece enquanto ele grita. Ele está chocado por ela ter um namorado. Sem acreditar em uma palavra, ele exige que ela entregue o celular e prove mostrando as mensagens. Em pânico, Winter percebe que essa é sua única saída. Apesar das outras imagens privadas no aparelho, ela o entrega com a mão trêmula. Johan vasculha o celular, nada impressionado. Ele chama o suposto namorado de perdedor. Ele o ridiculariza por implorar desesperadamente por esse tipo de foto. De repente, seu sorriso confiante desaparece. Ele é tomado por uma fúria pura. Ele grita, perguntando o que está vendo. É apenas uma foto de um dedo mindinho. Ele joga o celular de volta para Winter, furioso. Exige saber se isso é algum tipo de piada doentia. Por um momento, ela fica tão confusa quanto ele. Então ela começa a rir histericamente. O riso se transforma rapidamente em choro doloroso. Johan é pego de surpresa pelas lágrimas dela. Ele pergunta por que ela está chorando, já que mal disse algo duro. Mas Winter está se afogando em seu próprio desespero. Ela se pergunta por que a vida é sempre tão difícil, desde seus problemas com Young-hoon até este desastre atual. Pensamentos sombrios surgem enquanto ela se lembra de sua família a chamando de amaldiçoada. Ela pensa nas lutas passadas de Young-hoon. Winter sente agora um desejo avassalador de simplesmente desaparecer. Frustrado, Johan suspira alto. Ele toma uma decisão, diz a Winter, atordoada, para vir com ele. Johan a conduz até seu elegante carro branco. O veículo pisca as luzes quando ele destrava as portas. Ele manda que ela entre. Uma vez dentro do carro, Winter pergunta timidamente se ele vai deixar isso de lado, agora que ela provou sua inocência. Johan recusa categoricamente. Ele afirma que agora sabe que ela não enviou a foto por estar interessada nele. Ele se vira. Sua expressão endurece ao perguntar se as ações dela constituem assédio. Ele sugere friamente prestar queixa. Winter fica paralisada em choque e horror absoluto. Winter insiste freneticamente que foi um erro. Johan permanece indiferente. Ele declara que as intenções dela não importam. Ele ainda foi assediado. Ele ordena friamente que ela saia do carro para se preparar para o tribunal. Em pânico, ela agarra o braço dele, implorando aos prantos para que ele não a processe. Vendo o desespero dela, um sorriso malicioso cruza o rosto de Johan. Ele pergunta novamente se ela enviou a foto porque tem uma queda por ele. Quando ela pergunta se isso mudaria as coisas, ele se recosta. Ele confirma que se fosse apenas uma queda, ele poderia deixá-la ir com um aviso. Encurralada, Winter solta uma mentira desesperada. Ela afirma, entre lágrimas, que enviou a foto porque gosta dele. Ela descarta o fato como um erro impulsivo. Johan encara, não convencido, e pergunta sarcasticamente se foi amor à primeira vista. Sem ver outra saída, ela concorda rapidamente. Um sorriso aterrorizante se espalha pelo rosto de Johan enquanto ele anuncia que aceita a confissão dela. Winter fica completamente atordoada. Ele se inclina e pergunta por que ela parece tão chocada. Afinal, foi ela quem acabou de confessar seus sentimentos por ele. O coração de Winter martela em seu peito. Internamente, ela entra em pânico ao lembrar que ainda está namorando Young-hoon, Johan. Percebe a hesitação dela e pergunta se ela prefere ir à delegacia. Apavorada, Winter insiste rapidamente que está feliz com o resultado. Ele se recosta com um sorriso.
dizendo a ela para manter a realidade a partir de agora. Enquanto ela está presa em uma espiral de medo, Johan está secretamente radiante. Ele não consegue acreditar. Nunca teve uma namorada antes. Uma coisa é certa, Winter está envolvida demais. O carro de Johan entra em um estacionamento. Ele diz casualmente a Winter que eles quase chegaram. Ela concorda nervosa. Sua mente está a mil. Ela não consegue acreditar que realmente deu a ele seu endereço residencial. Um flashback mostra Johan se oferecendo para levá-la. Quando ela tentou recusar, ele se inclinou com um sorriso presunçoso. Ele perguntou se levar a namorada para casa não era algo que casais faziam. Sua pergunta provocadora a deixou encurralada. Com um sorriso terrível no rosto, Winter não teve escolha a não ser concordar, completamente presa. De volta ao presente, Winter se afunda no banco com um suspiro pesado. Enquanto a janela do carro abaixa, Johan olha para o prédio de apartamentos dela e comenta sobre como deve ser barulhento. O carro freia bruscamente. Winter sai rapidamente. Ela murmura um agradecimento pela carona. Ele diz para ela chegar em casa em segurança. Sem perder um segundo, ela corre em direção à porta. Johan permanece em seu carro, observando-a desaparecer lá dentro com um sorriso satisfeito. Ele claramente gosta de sua nova posição de poder. Segura lá dentro, Winter reflete sobre as palavras de Johan. Seu estúdio é velho e as paredes são finas como papel. Ela está cercada por uma família barulhenta, uma mulher estranha ao lado, e um casal de idosos que adora volume alto. Assim que ela se acomoda, uma batida agressiva irrompe em sua porta, fazendo-a pular. A voz de um homem chama, identificando-se como seu novo vizinho. Ele pergunta se pode pegar um pouco de papel higiênico emprestado, pois o supermercado está fechado. Visivelmente perturbada, Winter concorda cautelosamente. Ele agradece profusamente. Apesar de suas dúvidas, Winter entrega o papel higiênico. O vizinho, assustador, dá uma fungada profunda e estranha no rolo antes de ir embora, deixando-a profundamente perturbada. De repente, uma batida violenta irrompe de outro apartamento, aumentando o caos do prédio. Aterrorizada, Winter tenta abafar o barulho. Ao ligar a TV e se esconder debaixo das cobertas, o alívio momentâneo de Winter se estilhaça. Ela ouve a maçaneta da própria porta começar a girar lentamente. Alguém está tentando entrar em seu quarto. Congelada de medo, o coração de Winter dispara enquanto a maçaneta chacoalha e faz um clique. A tentativa de invasão para. Ela fica trêmula e enojada. Pensar no vizinho assustador a faz sentir náuseas. Até a vizinha barulhenta parece uma opção melhor agora. Desesperada por mudar de ares, ela decide sair para tomar um ar. Ao se aproximar da entrada principal do prédio, a porta se abre lentamente. Uma silhueta escura e imponente está no portal, bloqueando totalmente sua saída. A silhueta é revelada como sendo Johan. Ele abre a porta, cheira o ar de forma estranha, e um sorriso malicioso surge em seu rosto. Após esse encontro perturbador, a história salta para a manhã seguinte. Winter é subitamente despertada de seu sono por uma batida rítmica e alta. Sentando-se confusa, ela se pergunta se é uma construção. O barulho persistente deixa claro que o prédio ganhou um novo morador caótico. Isso aumenta seu estresse crescente. Winter desperta com uma batida furiosa em sua porta. Um homem irritado grita no corredor. Ele a acusa de ter feito barulho na noite anterior e afirma ter ouvido tudo de seu apartamento no andar de baixo. Isso é uma novidade para Winter. Ela se pergunta se o homem assustador se mudou. Ela está completamente perplexa, pois foi dormir cedo para trabalhar. Ignorando-o, ele ameaça chamar a polícia. Seus gritos escalam para uma fúria incontrolável. Ele exige saber por que ela não sai. Aterrorizada pelo ataque agressivo, Winter congela de medo. O homem continua seu assalto verbal, lançando uma série de acusações vis e sem fundamento. Aterrorizada e confusa, Winter cobre os ouvidos. Sobrecarregada por aquela raiva não provocada, ela deseja desesperadamente que seu namorado, Young-hoon, estivesse lá para protegê-la. Justo nesse momento, as batidas e os gritos param abruptamente. Passos pesados ecoam no corredor. Winter se vira quando uma voz calma surge. É Johan. Ele confronta o vizinho agressivo. Johan pergunta por que ele está batendo em sua porta. O encrenqueiro fica atordoado. Winter está confusa com a alegação. O agressor parece totalmente desorientado. Johan declara calmamente que aquele é o seu apartamento. Ele pergunta se o homem tem algum assunto com ele. O vizinho gagueja que pensou que uma mulher morava ali. Johan entra no jogo e explica. O inquilino anterior mudou-se. Ele acabou de assinar o contrato. O tom de Johan endurece. Ele exige saber por que o homem gritava em sua porta. Johan o chama de assustador. Apavorado, o homem afirma que foi um mal-entendido. Johan deixa claro que, se ele aparecer novamente, haverá consequências graves. O encrenqueiro foge. Assim que o agressor vai embora, um silêncio perturbador cai sobre o corredor. Pouco depois, uma batida suave surge na porta de Winter. Cautelosa, ela espia para fora.
Seu rosto ainda está molhado de lágrimas. Ela se surpreende ao ver Johan ali. Ela pergunta o que ele quer. Ele percebe seu sofrimento. Johan pergunta se ela está chorando de novo. Antes que ela possa responder, um sorriso encantador surge no rosto dele. Ele anuncia que, como é fim de semana, eles devem sair para um encontro. Winter fica sem palavras com a sugestão ousada. Johan dá ao agressor um último aviso arrepiante. Ele deixa claro o que acontecerá se o homem voltar. O homem apavorado corre para longe. Após um momento de silêncio, Winter espia cautelosamente para fora de seu apartamento. Seus olhos ainda estão vermelhos de tanto chorar. Ela encontra Johan parado no corredor. O humor intenso dele desaparece repentinamente. Ele se vira para ela com um sorriso cativante. Ele sugere alegremente que eles saiam para um encontro no fim de semana. Ela fica totalmente atordoada e sem palavras com a proposta súbita. Johan não espera por uma resposta. Ele entra direto no apartamento dela. Winter ainda está de pijama. Ela pergunta o que ele está fazendo. Ele simplesmente afirma que veio buscá-la para o encontro. Ela explica nervosamente que não pode ir. Como ela tem um emprego de fim de semana em uma loja de conveniência, Johan, irritado, descarta a desculpa dela completamente. Ele declara que ela vai pedir demissão agora mesmo. Eles não passam tempo suficiente juntos. Enquanto ela processa a ordem dele, ele olha ao redor do quarto humilde com desprezo. Ele se pergunta em voz alta como alguém pode viver ali. Johan continua a inspeção. Ele ri e comenta que o lugar parece ser mantido apenas por chiclete e orações. Ignorando a expressão de irritação de Winter, ele caminha até a porta da frente e chacoalha a maçaneta. Ele pergunta se ela realmente se sente segura. O que ela faria se o agressor voltasse? Winter sugere nervosamente chamar a polícia. Johan zomba da ideia. Com um golpe súbito e poderoso, ele esmaga a maçaneta. A fechadura quebra completamente. Winter observa em choque. Ela pergunta por que ele fez aquilo. Um olhar sombrio atravessa o rosto dele. Com uma expressão perturbadora, Johan aponta que ela está em apuros. Nenhum reparador virá no fim de semana. Winter entra em pânico. Ela pergunta o que deve fazer. Ela não acredita que ele quebrou sua fechadura e age com tanta indiferença. Lágrimas surgem em seus olhos. Johan apenas dá um sorriso de canto e passa a mão pelo cabelo. Ela percebe que esse pode ter sido o objetivo dele desde o início. Ele confirma a suspeita com arrogância. Ele pergunta se ela quer dormir na casa dele agora que a dela está destruída. Winter fica atordoada com a oferta audaciosa. Johan se aproxima e provoca, dizendo que sabia que ela era ousada desde o momento em que enviou aquela foto. Perturbada, ela afasta a mão dele. Ela insiste que foi ele quem quebrou a fechadura. Ele apenas distorce as palavras dela. Suspira dramaticamente enquanto concorda em assumir a responsabilidade. Ele manda ela arrumar as malas. Quando ela pergunta o motivo, ele se vira com um sorriso presunçoso. Ele questiona se ela realmente quer dormir ali com a porta quebrada. Ele decide por ela. Diz que vai cair na encenação dela. Com Winter no banco do passageiro, Johan acelera pela noite. Ele olha para a única mala dela e ri. Ele a provoca por viajar com tão pouco. Ele pergunta se ela é minimalista. Winter senta-se ansiosa, imaginando como as coisas escalaram tão rápido. Ela relembra ter sugerido procurar um dormitório ou um apartamento-estúdio. Johan ignorou-a completamente. Agora, ela se sente impotente enquanto ele dirige. Ele exibe um olhar presunçoso e mantém total controle da situação. Os medos de Winter se confirmam quando Johan para em frente a um enorme arranha-céu luxuoso. Na garagem, ele casualmente joga a bolsa dela sobre o ombro. Winter corre atrás dele, exigindo a bolsa de volta. Ele a ignora e segue direto para o elevador. Lá dentro, Winter fica sem palavras. Ela encara a longa lista de andares e o botão para um terraço privativo. Ela finalmente entende que Johan não é apenas confortável financeiramente. Ele é incrivelmente rico. Quando a porta se fecha, ela se sente totalmente impotente. Está presa pela autoridade silenciosa dele. A porta do apartamento se abre e revela uma cobertura luxuosa de tirar o fôlego. Winter fica atônita. Enquanto Johan entra, ela o segue apressada, exigindo que ele devolva sua bolsa. Ele ignora seus pedidos. Calmamente, ele a conduz a um quarto de hóspedes e instrui que ela o utilize. Ele a aconselha a dormir na cama para evitar dores nas costas. Os eventos avassaladores do dia finalmente alcançam Winter. Totalmente exausta, ela desaba sobre a cama. Seus protestos desaparecem, enquanto ela cai imediatamente em um sono profundo. À medida que a noite cai, Winter dorme tranquilamente. Ela está completamente alheia ao seu entorno luxuoso. Horas depois, ela abre os olhos lentamente. Sente-se desorientada no quarto escuro. Ao se sentar com o farfalhar dos lençóis,
Ela se pergunta onde está. A realidade a atinge com uma pontada de pânico. Ela adormeceu na casa de Johan. Afagando a roupa de cama incrivelmente macia, ela resmunga de frustração. A cama era confortável demais. Isso era injusto para alguém que tentava se manter alerta. Ela perdeu a batalha contra a exaustão. Saindo do quarto de hóspedes, Winter explora, silenciosamente, a escuridão. A cobertura está em silêncio. Winter se pergunta se Johan está dormindo. Sua busca é interrompida por sons estranhos vindo do corredor. Um choque de medo percorre seu corpo. Ela não acha que a voz pertence a Johan. Aproximando-se para investigar, ela espia pela esquina e paralisa. É Johan. Ele está sem camisa e encharcado de suor. Está no meio de uma atividade incrivelmente extenuante. Sua expressão é de esforço intenso enquanto ele leva o corpo ao limite absoluto. Saindo do quarto de hóspedes, Winter explora silenciosamente a cobertura escura. Sua busca é interrompida novamente por sons estranhos vindo do corredor. Um pânico crescente toma conta dela. Sua mente salta para uma conclusão precipitada. Johan deve ter trazido uma mulher. Irritada e curiosa, ela caminha na ponta dos pés para investigar o barulho. Winter empurra a porta apenas uma fresta e espreita. O que ela vê a faz ofegar. Seus olhos se arregalam em choque total. Não era o que ela esperava. Winter congela, completamente atordoada com a cena. Ela não consegue acreditar no que Johan está fazendo. Ele está sentado, respirando pesado. Seu foco está totalmente na tela gigante à sua frente enquanto ele cuida de uma necessidade pessoal. Uma realização humilhante a atinge. A imagem na qual ele está focado não é qualquer uma. É a foto dela, aquela que ela enviou por engano. Johan se recosta na cadeira. O momento termina. Winter está paralisada por uma onda de puro constrangimento. Um ruído faz Johan olhar para cima. O rosto dele ainda está corado. Ao vê-lo virar, a mente de Winter apaga em pânico. Ela se vira e corre para o quarto de hóspedes o mais rápido que pode. A porta se fecha com força atrás dela. Ela tranca a porta imediatamente. Encostada na madeira fria, ela luta para recuperar o fôlego. Sua mente corre com uma única pergunta humilhante. Por que ele a traria para sua casa depois do que ela lhe enviou? Na manhã seguinte, as coisas pioram para Winter. Ela checa o celular e encontra várias mensagens irritadas do gerente. Esquecer o turno custou seu emprego. Enquanto ela senta na cama para processar esse problema, uma batida forte ecoa na porta. É Johan. Ele pergunta impacientemente se ela ainda está inteira. Manda ela sair e reclama que a comida está esfriando. Sobrecarregada pelos eventos da noite e agora pelo desemprego, Winter mal consegue responder. Ainda atordoada, ela sai do quarto de hóspedes e vê uma cena inacreditável. Um banquete caseiro completo cobre a mesa. Ela fica pasma, imaginando se Johan teria feito tudo aquilo sozinho. Ele já está sentado. Manda ela parar de encarar e se sentar. Winter ocupa seu lugar e agradece hesitante. Ao olhar para o arroz quente e os acompanhamentos, ela percebe quanto tempo não fazia uma refeição digna. Um suspiro escapa, atraindo a atenção de Johan. Ele pergunta por que ela parece tão triste. Winter explica sua situação miserável. Admite que foi demitida do emprego de meio período. Em vez de oferecer simpatia, Johan abre um sorriso largo. Ele declara que a notícia é perfeita. Diz que agora ela está livre nos fins de semana para sair com ele. Irritada com a audácia, Winter apenas resmunga mentalmente. Lembra a si mesma que já está sendo sustentada por ele. Tentando mudar de assunto, ela pergunta se ele cozinhou tudo. Ele admite que outra pessoa trouxe os acompanhamentos, mas que fez a omelete enrolada pessoalmente. Winter fica genuinamente impressionada. Sentindo-se grata após a refeição, ela se oferece para limpar tudo. O gesto é interrompido quando o celular de Johan toca. Ele mostra a tela com calma. É o proprietário do imóvel. Confusa, Winter atende. O locador informa alegremente que, como soube que ela estava se mudando, já enviou o depósito de segurança de volta. Ele deseja sorte na casa nova antes de desligar. Winter está paralisada, em choque. Ela não consegue processar o que aconteceu. Johan finge ignorância. Ele sorri de lado e pergunta se algo está errado. Winter explica, ansiosa, que seu senhorio acha que ela se mudou, mas todos os seus pertences ainda estão no antigo apartamento. Johan, indiferente, revela que já pediu para alguém empacotar tudo naquela manhã. Ele aponta para 2 caixas solitárias no canto. Comenta como a vida dela inteira cabe dentro delas. Winter corre até lá. Encontra suas coisas cuidadosamente guardadas. Completamente sobrecarregada, ela exige saber por que ele está fazendo isso. Johan apenas ri. Pergunta se ela estava realmente planejando continuar vivendo naquele buraco de apartamento. Winter recua, intimidada. Ela explica que já planejava se mudar por causa de um vizinho assustador, mas ainda não encontrou um novo lugar, nem mesmo um pequeno dormitório estudantil. Johan zomba da ideia. Derrotada, Winter promete ir embora assim que encontrar onde ficar. Enquanto come casualmente, Johan diz para ela não se preocupar. Manda que ela apenas fique com ele. Essa oferta inesperada deixa Winter sem palavras. Ela encara Johan em total descrença, do outro lado da luxuosa mesa de jantar. Johan
Johan diz, calmamente, que muitos casais moram juntos. Pergunta se a ideia é demais para ela, já que nunca fez isso com o namorado. Completamente confusa, Winter exige saber por que ele está sendo tão generoso. Pergunta o que ele realmente quer. Uma memória embaraçosa. Passa por sua mente. Ela conecta o interesse intenso dele àquela foto equivocada. Johan afirma simplesmente que já disse a ela que se apaixonou à primeira vista. Então, com um sorriso enigmático, ele acrescenta que ele também o fez. O duplo sentido paira no ar. O rosto de Winter fica vermelho vivo. Poucos dias depois, as amigas de Winter se aproximam dela com preocupações. Elas explicam que após falarem com alguém na universidade, ouviram que Johan parece intenso. Revelam as fofocas. Selvagens do campus. Algumas dizem que ele é, secretamente, herdeiro de uma corporação poderosa. Outras sussurram que ele é filho de um chefe da máfia. Apesar da imagem ameaçadora que esses rumores pintam, Winter defende Johan imediatamente. Ela insiste que ele não é uma pessoa má. Seus amigos apenas afirmam que, como ela está namorando ele, sentiram que era certo perguntar. Apesar dos rumores intensos, os dias de Winter com Johan tornaram-se estranhamente pacíficos. Eles entraram em uma rotina confortável. Agiam exatamente como um casal de verdade. Ele preparava o café da manhã, levava ela para a aula. Eles esperavam um pelo outro após as palestras antes de irem a restaurantes populares e cinemas. Winter viu-se corando. Admitiu que parecia que eles estavam realmente namorando. De repente, seu telefone tocou com uma mensagem de Johan. Ele dizia para ela ir para casa sem ele. Ela estava prestes a perguntar o porquê. Uma estranha pontada de decepção a fez hesitar. Em vez disso, ela apenas respondeu que estava tudo bem. Enquanto Winter caminha pelo campus, seu telefone toca com um número desconhecido. Ela atende e ouve o assistente de ensino do departamento. Ele informa que alguém veio ao escritório procurando por ela. Uma mulher que diz ser sua tia. O sangue de Winter gela. A notícia inesperada dispara uma memória horrível. Sua tia a encurralou furiosamente, exigindo que pagasse o dinheiro que sua mãe havia pegado emprestado. Os problemas familiares dos quais ela estava fugindo agora a encontraram na faculdade. A tia de Winter a confronta furiosa por causa de um empréstimo. Ela revela que a mãe de Winter mentiu. Afirmou que a filha estava em uma universidade de elite e que logo pagaria qualquer dinheiro emprestado. Quando Winter diz que não tem o dinheiro e manda procurar sua mãe, a tia solta uma bomba. Sua mãe fugiu do país. A dívida é de $20.000 chocantes, dinheiro que deveria ser para o casamento de sua prima. Sem escolha, a tia exige que Winter assuma a responsabilidade. Ela ameaça aparecer na escola todos os dias até que a dívida seja paga. Derrotada, Winter caminha sozinha pelo campus depois que sua tia vai embora. Por um breve período, ela realmente se sentiu segura. Agora, ela se pergunta por que a má sorte sempre a persegue. O peso esmagador da situação a faz relembrar a crueldade do passado de sua mãe. Questionando se ela realmente é amaldiçoada, o pensamento dispara uma memória dolorosa de infância. Ela vê sua mãe mimando outra jovem. O rosto da mãe brilha de afeto. Mas quando a jovem Winter a chama, a expressão calorosa da mãe azeda imediatamente para um puro incômodo. A lembrança dolorosa apenas confirma o que Winter sempre sentiu. Aos olhos da mãe, ela era patética. Limpando as lágrimas, ela caminha entorpecida de volta ao apartamento de Johan e entra. Ela tropeça ao entrar, dizendo a si mesma que não pode ficar confortável ali. Exausta, ela desaba no sofá enquanto o peso de sua nova realidade a atinge. Sua mente corre, tentando formar um plano. Ela decide que enviará à tia o depósito de segurança de seu antigo apartamento. Quanto ao resto da dívida esmagadora, ela está completamente perdida. Winter espera sozinha no apartamento, vendo o sol se pôr. Uma mensagem de Johan aparece no celular. Ele diz para ela não esperá-lo acordada. Ela responde com um simples ok, mas sua inquietação cresce. No dia seguinte, na aula, a inquietação vira uma preocupação genuína. Ela percebe que ele não voltou para casa na noite anterior. Ele também não está na aula. Enquanto ela processa a ausência repentina, uma voz atrás dela a chama. O susto a tira de seus pensamentos. A voz pertence a Johan. Ele se inclina casualmente sobre a mesa dela. Winter se assusta. Um estranho sentimento de alívio a domina, e seu coração dispara. Ele pergunta se algo aconteceu. Ela insiste rapidamente que tudo está bem, mas Johan já sabe. Ele conta que soube que a tia dela apareceu cobrando dinheiro. Winter paralisa, chocada por ele ter descoberto. Johan brinca dizendo que ela deve ser amaldiçoada ou algo assim. O comentário toca em uma ferida. Cerrando o punho, Winter concorda silenciosamente. Ela acredita que não passa de um azar ambulante. Johan fica confuso com a atitude autodepreciativa dela. Winter explica que a própria mãe sempre dizia que ela era um azar. Sua mãe alegava que tudo deu errado no momento em que ela nasceu. Sem se impressionar, Johan rebate que a sorte sempre sorriu para ele.
Winter avisa que sua má sorte pode respingar nele. Ele ignora o aviso e pergunta se o namorado dela pode ajudar. Quando ela menciona Young-hoon, Joo-han fica frustrado. Ele se inclina para perto. Exige saber por que ela chama Young-hoon de namorado, sendo que ele é o namorado dela. Winter fica atordoada com a declaração intensa. Ela está completamente confusa com a afirmação repentina. Joo-han parece ofendido com o silêncio dela. Ele pergunta se ela acha que ele é o tipo de idiota que esperaria que ela pagasse a dívida com o corpo. Após uma pausa tensa, ele se inclina sobre ela. Decide jogar um jogo distorcido. Ele anuncia que vai emprestar o dinheiro necessário. Uma Winter confusa pergunta como ela vai retribuir. A expressão de Joo-han torna-se séria. Ele afirma que ela pagará com o próprio corpo. A mente de Winter fica em branco de choque. Joo-han relembra a primeira vez que encontrou Winter. Foi durante uma aula no segundo semestre. Eles foram colocados juntos em um projeto. O pensamento inicial dele foi que ela era bonita, mas provavelmente problemática. Ele a via apenas como mais uma garota atraente. Até notar a reação dela. Ela olhava para ele como se ser sua parceira fosse o seu pior pesadelo. Isso o irritou profundamente. Para piorar, eles continuaram sentando juntos. Sempre que seus braços se tocavam por acidente, ela se afastava como se tivesse levado um choque. Joo-han recorda outro encontro em um café. O nervosismo de Winter estava o deixando louco. Ele notou que ela parecia vagamente familiar. Enquanto usava o celular, ele tocou acidentalmente o áudio do vídeo infame que ela enviou. Winter entrou em pânico. Pediu para ele parar enquanto saltava na cadeira. Vendo-a de perto, Joo-han concluiu que ela não era a garota do vídeo. Mais tarde, ele estava furioso em uma área proibida para fumar. O som de um sino chamou sua atenção. Era outro encontro inesperado. O sino era de Winter. Ela estava parada do lado de fora, parecendo chateada ao telefone. Joo-han decidiu ignorá-la para evitar mais desconforto, mas seu plano foi arruinado rapidamente. Um pequeno filhote correu em direção a Winter. O rabo abanava ao ver o cachorro. Joo-han o chamou. Pediu que esperasse enquanto buscava comida. Winter observava surpresa. O filhote começou a comer alegremente em uma tigela. Aquele momento simples cortou a tensão estranha. Eles ficaram parados em uma trégua inesperada. Joo-han observava de longe. Winter se comparava silenciosamente a um vira-lata abandonado. Ele relembrou sua reação inicial à foto dela. Perguntava-se se ela estava louca ou se apenas tinha um jeito estranho de flertar. Ele estava pronto para dar uma lição sobre amor próprio. Mas ver a mensagem para o namorado revelou que foi apenas um erro. Ele concluiu que ela não era sedutora, apenas distraída como um filhote perdido. Agora, ao vê-la chorar, aquela energia vulnerável despertou um desejo protetor de levá-la para casa. Isso bagunçou seus instintos. Joo-han sabia que não se pode adotar um animal de rua por pena. Se você os abandona depois, eles nunca se recuperam. Ele imaginava Winter tão perdida e sozinha quanto o animal. Mas enquanto estava ali, um pensamento poderoso formou-se em sua mente. Ele poderia cuidar dela para sempre. Mais tarde, o som do chuveiro preencheu seu apartamento. Ele repassava a conversa na mente. Amaldiçoou a si mesmo. Admitiu que as coisas não saíram como planejado. Ele queria mostrar que não era como o namorado dela. Porém, sua raiva falou mais alto. Joo-han sentou-se na cama. Ainda não conseguia acreditar que Winter namorava um idiota como Young-hoon. A porta do banheiro rangeu. Winter surgiu parecendo incerta. Joo-han percebeu que, na pressa de alimentá-la, não pensou nas roupas dela. Mandou que ela se sentasse ao seu lado. Deu um comando simples. Pediu que levantasse os braços. Confusa, ela perguntou o motivo. Joo-han afirmou claramente que tiraria a camisa dela. Apesar do choque, Winter levantou os braços lentamente. Ele puxou a peça sobre a cabeça dela rapidamente. Joo-han olhou para baixo. Perguntou em voz alta se Young-hoon já a tinha visto daquela forma. Em um movimento rápido, ele a deitou na cama. Estabeleceu controle. Perguntou por que ela estava envergonhada agora. Lembrou que ela já tinha enviado fotos reveladoras para o namorado antes. Ele se inclinou para perto e exigiu que ela dissesse o nome do namorado mais uma vez. Com o rosto corado, Winter olhou para ele. Ela confessou que seu namorado era Joo-han Kwan. Joo-han ficou satisfeito com a resposta. Ele se curvou sobre ela e perguntou se ela já tinha beijado Young-hoon antes. Ele fez uma proposta ousada. Perguntou se ela queria tentar com ele. Depois que Winter sussurrou seu consentimento, Joo-han fechou a distância entre os dois. O momento seguinte foi intenso e a deixou sem fôlego. Winter ficou chocada com sua própria reação. Ela esperava sentir pânico ou até ódio. Em vez disso, sentiu algo completamente diferente e desconhecido. Enquanto Winter processava o formigamento em seus lábios, percebeu que aquele era seu primeiro beijo de verdade. Isso explicava seu estado naquele dia. Joo-han sorriu. Ele ficou surpreso ao
saber de sua inexperiência. Ele então mandou que ela olhasse para baixo. Assustada, ela viu que a mão dele já estava em seu peito. O toque era firme. Ele comentou que suas mãos eram enormes, mas mal a cobriam. Inclinando-se mais, ele inalou profundamente. Comentou sobre o cheiro doce dela. Provocou dizendo que Young-hoon certamente nunca tinha chegado tão perto. Johan pensou que o físico dela era muito mais impressionante pessoalmente do que qualquer imagem poderia capturar. Ele perguntou se ela tinha consciência disso. Ele a provocou. Uma Winter confusa gaguejou uma negação, mas Johan apenas afirmou que ela não fazia ideia de quão sortuda era. O toque dele apertou levemente. Enquanto o rubor de Winter se aprofundava, a mão dele se moveu para suas costas. Após desfazer o fecho, ele declarou que era hora de remover sua blusa. Ele pediu permissão. A sobrecarregada Winter deu um pequeno aceno hesitante. Com um olhar sério e gentil, Johan diz a Winter que é hora de tirar a blusa. Ele pergunta se ela está pronta. Um rubor profundo se espalha pelo rosto dela enquanto ela dá um pequeno aceno de consentimento. Ele alcança as costas dela. O fecho se solta com um clique suave. Atordoado com a visão, ele só consegue murmurar como ela é estonteante. Ele pensa consigo mesmo que o namorado dela, Young-hoon, ficaria devastado se a visse agora. Completamente cativado, Johan está maravilhado com a beleza dela neste momento vulnerável. Johan sorri. Pensa consigo mesmo que, se fosse o namorado dela, abandonaria seus deveres apenas para estar ali. Seu toque é gentil. Ele percebe imediatamente a reação forte dela. Sentindo-se o homem mais sortudo do mundo, ele se inclina sobre ela. Provoca dizendo que, se ela continuar reagindo assim, ele nunca será capaz de parar. Sussurrando perto, ele pede apenas um gostinho. Ele fecha a distância restante. O novo nível de intimidade deixa Winter completamente sem fôlego e sobrecarregada pela conexão intensa entre eles. Os dois compartilham um momento profundamente íntimo. Winter está atordoada. Ela questiona os novos sentimentos que percorrem seu corpo. Um pensamento passageiro sobre seu namorado, Young-hoon, cruza sua mente. Ele ficaria chocado ao vê-la assim. A intensidade logo se torna excessiva. Ela diz a Johan que ele está sendo rude demais. Surpreso, ele para imediatamente e pede desculpas por ter se deixado levar. Enquanto faz isso, ele nota algo estranho. Olhando para baixo, ele pergunta sem rodeios se ela teve um acidente. Isso faz Winter corar furiosamente de vergonha. Winter nega com veemência. Johan insiste. Ele observa o quanto ela parece estar aproveitando o tempo que passam juntos. Ignorando seus pedidos para que ele espere, ele afasta as roupas dela. Ele se afasta. Explica que não quer restringi-la em sua primeira vez. Quer apenas vê-la para acalmar seus nervos. Ele a lembra de que já viu sua foto tantas vezes que poderia desenhá-la de memória. O comentário ousado é demais para Winter. Ela se curva para a frente em total embaraço. Johan está completamente hipnotizado. Ele diz a Winter que sua foto nem sequer começa a fazer justiça à sua beleza. Um pensamento sobre o namorado dela, Young-hoon, cruza sua mente. Ele descarta o pensamento como irrelevante neste momento. Ele aponta a reação óbvia e atraente dela ao encontro intenso. Decidindo que não pode deixá-la nesse estado antes que ela processe suas palavras, ele se aproxima. Inicia um novo nível de intimidade entre os dois. Winter fica sem fôlego e sobrecarregada. Suas reações desprotegidas apenas encorajam Johan ainda mais. À medida que se aproximam, Johan sente que Winter pode estar mais receptiva do que aparenta. Ele decide testar o terreno. Ela recua imediatamente devido ao desconforto. Ele faz uma pausa. Percebe que não quer causar nenhuma dor a ela. Ele a incentiva gentilmente a relaxar. Desta vez, ela admite que a nova sensação parece apenas estranha. Após o momento intenso, Winter se oferece para limpar a bagunça no chão. Johan a interrompe. Ele pega uma toalha e seca suavemente o cabelo dela antes de pegar um hidratante. Winter insiste que pode se cuidar sozinha. Ele diz calmamente para ela ficar parada enquanto aplica o produto no rosto dela com cuidado. O toque dele é inesperadamente quente e macio. O gesto gentil a faz recordar as palavras intensas que ele disse antes sobre a conexão profunda entre eles. Em conflito, ela pensa que esperar por uma gentileza genuína é doloroso demais. Seria mais fácil simplesmente desmoronar. Winter se perde em pensamentos. Percebe que Johan a trata com um cuidado genuíno e não a forçou além de seus limites. Seus pensamentos são interrompidos quando ele comenta de repente sobre como o cabelo dela é incrivelmente macio. Ele se inclina para mais perto, sente o perfume dela e acrescenta que cheira bem. Também, assustada, ela chama o nome dele, mas ele já está de pé. Johan anuncia que eles vão sair para comprar roupas íntimas novas para ela. Ele explica que o que ela está usando é modesto demais,
Diz que seria um desperdício não exibir as curvas dela. Winter questiona o motivo de estarem em uma loja de departamentos apenas por roupas íntimas, especialmente depois que Johan já gastou tanto. Eles são levados a uma luxuosa sala VIP. Uma atendente confirma que tudo está pronto. Quando oferecem uma bebida, Johan fala por Winter. Afirma que ela não gosta de café e pede um chocolate gelado para ela. Atordoada com a observação, Winter se pergunta como ele sabia da preferência dela naquele momento. Os funcionários trazem uma arara cheia de lingeries selecionadas especialmente para ela. Uma atendente apresenta uma variedade deslumbrante de roupas íntimas para Winter. Enquanto as bebidas são colocadas na mesa, Johan faz um gesto para que ela se aproxime. Hesitante, ela se junta a ele. Johan avalia as opções antes de escolher um conjunto rosa delicado. Ele comenta que, devido à pele clara de Winter, tudo ficará bem nela. Para o choque total de Winter, ele decide levar a coleção inteira. Seguindo em frente, ele diz que ela deve usar peças que se destaquem. Ele puxa uma blusa branca estilosa de outra arara e a exibe. Johan ignora a hesitação de Winter e instrui a atendente a embalar tudo. Atordoada com o gasto, Winter pergunta se eles realmente precisam de tudo aquilo. Ela admite baixinho que é demais. A preocupação dela irrita Johan imediatamente. Ele passa a mão pelo cabelo, frustrado, e se vira bruscamente para ela. Ele a acusa de tentar envergonhá-lo na frente de todos. Johan exige saber como ele parece quando ela questiona sua generosidade. Isso deixa Winter sem palavras diante da mudança repentina de comportamento. A raiva de Johan explode. Ele acusa Winter de fazê-lo parecer falido. Ele zomba, dizendo que ela o faz parecer seu namorado, Young-hoon. Embora ele pretendesse comprar apenas algumas coisas, seu orgulho agora está em jogo. Ele se volta para os atendentes e declara ousadamente que devem escolher tudo o que combine com sua namorada, pois ele comprará tudo. Winter paralisa. Sua mente relembra sua enorme dívida. Quando ela tenta objetar, Johan a interrompe friamente, perguntando se ela acha que ele adicionará aquilo à conta dela. Johan percebe a preocupação no rosto de Winter. Ele admite que a expressão dela é fofa, mas ameaça cobrar as roupas se ela não as aceitar. Winter concorda. Mais tarde, eles chegam a um restaurante sofisticado para jantar. Quando Johan pergunta o que ela quer comer, uma Winter tímida responde que qualquer coisa serve. Sem hesitar, Johan olha o cardápio e pede 2 pratos para o garçom, assumindo o controle total da noite. Enquanto Winter admirava as luzes da cidade do restaurante no alto do edifício, Johan a chamou de repente. Seu tom era assustadoramente sério. Ele ameaçou jogá-la da varanda se ela voltasse a mencionar a dívida. Confusa, Winter lembrou que ele havia dito que ela precisaria pagar de outras formas. Johan deu de ombros. Admitiu que estava apenas com raiva naquele dia. Ele declarou que, como agora eram um casal, a dívida era irrelevante. Seu único objetivo era tratá-la bem. Johan mandou ela esquecer o dinheiro. Disse que era um valor insignificante para ele. Logo depois, serviram um jantar luxuoso de bife e massa. Enquanto comiam, Winter percebeu que aquilo parecia um encontro real. Pela forma como Johan falava e agia, ela começou a acreditar que ele realmente gostava dela. Esse pensamento não trouxe conforto, trouxe medo. Ela se sentiu sobrecarregada. Admitiu para si mesma que estava assustada, pois nunca ninguém lhe mostrara aquele tipo de afeição. Winter não entendia o motivo. Seu medo se intensificou. Ela se preocupava que, se acostumasse com a bondade dele, não sobreviveria caso ele a deixasse. Com lágrimas nos olhos, ela finalmente perguntou por que ele estava sendo tão gentil. Surpreso, Johan respondeu simplesmente que era porque ela era bonita. Ele explicou sem rodeios que seu rosto e seu corpo eram muito atraentes. Disse que aquela era a verdade. Ele soltou uma pequena risada ao ver a confusão dela. Um rubor profundo se espalhou pelo rosto de Winter, deixando-a sem palavras. Johan revelou um closet enorme e luxuoso. Perguntou casualmente se ela gostava do espaço. Winter ficou completamente atordoada. Não conseguia acreditar que ele falava sério sobre dar tudo aquilo a ela. O gesto extravagante não trazia conforto, trazia pavor. Sobrecarregada, Winter sentiu que era demais. Achava que não merecia aquele tratamento. Seu passado a ensinou que, sempre que começava a se sentir segura, algo terrível surgia nas sombras. Um rosto ameaçador de suas memórias surgiu em sua mente, reforçando seu profundo medo da bondade. Uma memória ameaçadora de sua tia passa pela mente de Winter. Ela sente uma necessidade urgente de escapar antes que seja tarde. Johan quebra o transe. Calmamente, ele diz que o quarto agora é dela. Então, ele solta uma bomba. Ela dormirá no quarto dele, junto com ele. Winter fica chocada e confusa. Ele a puxa para perto. Ele argumenta que depois do que aconteceu entre eles, estão praticamente casados. Tentando retomar o controle, Winter murmura seu plano de conseguir um emprego e se mudar. Johan apenas ouve,
sem dizer uma palavra. A paciência de Johan finalmente se esgota. Ele pergunta se ela está tentando terminar com ele. Ele ameaça apagar a foto e fingir que nada disso aconteceu. Winter estremece visivelmente. Ele diz para ela se mudar e que não se importa. Ele muda de assunto. Pergunta se ela ainda está presa ao seu namorado, Young-hoon. Pensando em voz alta, Johan se questiona se Young-hoon foi seu primeiro amor. Ele admite que nunca teve um. Winter nega. Johan insiste. Sua frustração dá lugar à vulnerabilidade. Ele faz a pergunta real. Ela não gosta dele? Winter balança a cabeça nervosamente. Ela finalmente admite que está apenas com medo. Johan fica completamente surpreso. Ele pergunta por que ela teria medo dele. Ele insiste que nunca a machucaria. Ele aponta que a tem tratado como uma princesa. Para Winter, essa gentileza inesperada é exatamente o que a assusta. Após um momento de reflexão, ela decide lhe dar uma chance. Naquela noite, eles se deitam na cama, com um espaço livre entre eles. Johan olha para ela dormindo. Uma expressão pensativa surge em seu rosto antes de ele se virar. A distância física entre eles não dura muito. Enquanto estão na cama, Johan faz um pedido surpreendente sobre o pijama dela. Winter se pergunta como deve descansar. Ele fecha o espaço de repente. Puxa as roupas dela por trás. Provoca, dizendo que parece que já estão casados. Sua mão repousa suavemente na lateral dela. Ele comenta como ela é macia. Ele sussurra uma oferta para que ela use seu braço como travesseiro. Envergonhada, Winter recusa. Winter se preocupa que seja desconfortável para ele, mas Johan insiste que isso está em sua lista de desejos. Winter zomba internamente da oferta dele. Ela questiona a inteligência dele. Ainda assim, ele coloca o braço sob ela como um travesseiro. Ele a puxa para um abraço próximo. A outra mão descansa na lateral do corpo dela. De repente, ela reclama que ele a está machucando. Confuso, Johan percebe que sua mão deve estar sobre um hematoma de um incidente anterior. Ele suaviza o toque. Decide que eles devem apenas ficar assim. Enquanto se aninham, ele comenta que parece que eles são um casal de verdade. O conforto inesperado deixa Winter sonolenta. Ela cai no sono. Johan ri. Ele encontra Winter sonolenta sentada na beira da cama. Ele pergunta, provocando, se ela quer faltar à aula e ficar com ele. Assustada, Winter balança a cabeça rapidamente para recusar. Achando a reação confusa dela adorável, Johan belisca a bochecha dela. Ele se pergunta em voz alta por que ela tem que ser tão fofa. Ele então se inclina e dá uma mordida brincalhona na bochecha dela. Ela fica atordoada. Dando um passo atrás, ele diz que separou as roupas dela. Ele a instrui a ir se lavar. Na manhã seguinte, a porta do quarto se abre com um clique. Winter sai. Ela se mexe nervosa. Sente-se completamente deslocada nas roupas caras que Johan deu a ela. Ele a espera. Ele parece elegante e confiante ao perguntar se ela está pronta para ir. Os olhos de Winter se arregalam levemente. Ela percebe que as roupas dele são muito parecidas. Ela se pergunta se ele planejou que combinassem. Em vez de responder à pergunta, ele simplesmente diz que é hora de ir. Ele se vira para liderar o caminho para fora do prédio. Enquanto dirigem, Johan olha para Winter. Ele pergunta sem rodeios se ela está vestindo a roupa íntima que ele deu a ela. Antes que Winter, atordoada, possa processar a pergunta, ele diz que verificará por si mesmo. Ele levanta rapidamente o suéter dela. Revela a renda por baixo. Um sorriso satisfeito cruza o rosto dele. Ele elogia como ela está bonita. Observa que ainda bem que os vidros do carro são fumês. Aflita, Winter puxa o top para baixo rapidamente. Ela o lembra freneticamente de que vai se atrasar para o compromisso. Johan diz a Winter que mandará uma mensagem. Ela sai apressada do carro e entra no prédio. Ele a observa partir. Johan percebe que esqueceu de comprar uma bolsa adequada para ela. Sua mão roça o banco do passageiro agora vazio. Um olhar pensativo surge em seu rosto. Ele sorri para si mesmo. Pensa que deveria ter sido um pouco mais ousado antes que ela fosse embora. Uma pequena parte dele lamenta a chance perdida. Ele leva os dedos ao rosto. Inala sutilmente o perfume doce que ela deixou em sua mão durante a interação na aula. Algumas garotas se aproximam de Winter. Elas a cobrem de elogios sobre seu traje adorável. Quando perguntam se o namorado dela comprou, Winter confirma hesitante. As garotas ficam maravilhadas com a sorte dela. Decidida a encontrar Johan após a aula, Winter caminha pelo corredor. Ao pegar o celular, ela ouve uma pergunta afiada e zombeteira atrás dela. Um dos estudantes pergunta se alguém viu a bolsa de aparência barata que ela carregava. Winter congela no lugar. A sua expressão cai completamente. As palavras cruéis cortam o ar. Eles riem da sua triste ecobag. Questionam por que ela se esforça com roupas bonitas se a bolsa parece de bazar. Um rapaz a chama amargamente de piada. Afirma que ela se agarra a qualquer homem com dinheiro. Ao ouvir tudo, uma onda de choque e humilhação toma conta de Winter. Seu rosto empalidece com os insultos sucessivos. Congelada por um momento, ela finalmente vira as costas. Com os ombros caídos, ela sobe as escadas em silêncio. Quer escapar do julgamento. Derrotada, Winter desaba nos degraus. Os insultos ainda ecoam em seus ouvidos,
Seu rosto está pálido de humilhação. De repente, o celular vibra. É uma ligação de Johan. Ela atende com a voz quase em um sussurro. Ele pergunta onde ela está. Ela diz que está na escada do prédio principal. Ao saber que ela está perto, Johan pede que ela espere. Promete que já está a caminho. Quando a ligação termina, o som de passos determinados ecoa do andar de baixo. Os Sinachin. Passos de Johan ficam mais altos enquanto ele sobe a escada. Parando exatamente na frente de Winter, ele coloca a mão suavemente no ombro dela. Ela dá um pulo de susto. Com um sorriso caloroso, ele pergunta por que ela veio de tão longe. Surpresa, Winter olha para cima. Ela lembra baixinho que ele pediu para ela esperar. Uma pequena realização surge nos olhos dela. Ela pergunta se ele veio buscá-la. Em resposta, o sorriso de Johan se transforma em um sorriso confiante. Ele confirma que estava ali apenas por ela. Johan guia Winter até uma sala de aula vazia. Ele a senta em uma carteira. Sem hesitar, ele estende a mão e puxa delicadamente a gola do suéter dela. Ele revela o presente que comprou mais cedo. O rosto de Winter cora. Ela pede, sem fôlego, para ele esperar. Ele não para. Ele se inclina, enterrando o rosto perto do ombro dela e sentindo seu perfume. Ele murmura que o presente ficou muito bem nela. O elogio repentino e a proximidade dele são demais para Winter. Um pequeno soluço de surpresa escapa de seus lábios. Johan se afasta um pouco. Ele pergunta se a assustou. Winter apenas balança a cabeça negativamente. Seus olhos se enchem de lágrimas. Ao ver isso, a expressão de Johan endurece. Ele pergunta se alguém a incomodou. Ele insiste, querendo saber quem está dificultando a vida dela. A pergunta dele quebra a compostura dela completamente. Entre lágrimas, Winter explica que alguns colegas disseram que ela era pobre. Disseram que ela usa coisas de marca que não conquistou. Até chamaram sua bolsa de barata. Ela funga, perguntando por que está contando isso a ele. Winter admite que parece uma criança. Ela nunca contou essas coisas nem para os pais. Johan, no entanto, não a julga. Ele está furioso. Ele chama os colegas dela de palhaços invejosos. Quando Winter tenta minimizar as ações deles, ele dá o nome correto. Isso é bullying. Ele se oferece para dar uma lição neles. Ela imediatamente implora que ele não faça isso. Um sorriso malicioso cruza o rosto de Johan. Ele sugere um plano diferente. A cena muda. Eles aparecem na frente de uma vitrine de bolsas de luxo caríssimas. De volta à loja, Winter ainda está em choque. Winter não consegue acreditar que Johan comprou tantas coisas caras para ela, incluindo um celular e um tablet novinhos. De repente, Johan começa a revirar a bolsa dela, perguntando o que ela guarda ali. Ele puxa um batom fechado e aponta que é o mesmo que ele deu a ela. Nervosa, Winter percebe que deve ter pegado por acidente. Ignorando a desculpa dela, Johan abre o batom calmamente. Ele estende o produto, pedindo que ela experimente apenas uma vez. Winter fica inquieta. Hesitante, ela passa o batom nos lábios. A visão faz a expressão de Johan endurecer. No momento seguinte, ele fecha a distância entre os dois. O beijo inesperado deixa Winter atordoada e sem fôlego. Johan se afasta e pede desculpas. Ele admite que não conseguiu se controlar, pois ela estava linda demais. Antes que ela consiga processar, o celular dele toca. Ele precisa atender a ligação. Johan sai do quarto. Ele deixa uma Winter completamente confusa encarando a porta fechada. Sozinha, Winter assume que a ligação de Johan é particular. Nesse momento, uma notificação toca no celular novo dela. Ela tem recebido alertas o dia todo, mas esse a faz congelar. É uma mensagem do namorado dela, Young-hoon. O choque rapidamente vira consternação ao ler os textos. Ele oferece um pedido de desculpas fraco. Em seguida, exige saber por que enviar uma foto é tão difícil. Ele reclama que todos os seus amigos do exército recebem fotos das namoradas. Ele tenta fazê-la se sentir culpada por recusar o pedido. Quando Johan retorna, encontra Winter completamente perturbada após a ligação. Decidindo que ela precisa sair do apartamento, ele sugere um passeio de carro para tomar um ar fresco. Enquanto dirigem, o silêncio é pesado. Winter senta-se atordoada no banco do passageiro. Ela aperta o celular com força. Não consegue parar de pensar nas mensagens agressivas de Young-hoon. Ele a acusou furiosamente de ver outro cara. Ele a atacou com palavras duras por não responder. Uma onda de arrependimento toma conta de Winter. Ela sabe que deveria ter terminado tudo mais cedo. Winter encara o celular em horror enquanto as mensagens de Young-hoon escalam para ameaças cruéis. Ele promete divulgar as fotos íntimas dela, junto com seu nome e número de estudante. Para piorar, ele descreve uma legenda vil que acrescentaria para arruinar a vida dela completamente. Ela não consegue acreditar que ele é a mesma pessoa que já foi tão doce. Enquanto observa Johan, focado na estrada, um pensamento arrepiante surge. E se no fundo, ele for exatamente igual ao Hoon, Winter finalmente quebra o silêncio pesado. Com a voz trêmula, ela pergunta a Johan sobre a foto que enviou por acidente. Ele vai direto ao ponto. Pergunta se ela se refere àquela foto muito privada que enviou. Ela se encolhe diante da grosseria dele.
Sobrecarregada por tudo, lágrimas começam a escorrer pelo seu rosto. Ela implora para que ele a apague. Sem dizer uma palavra, Johan encosta o carro de repente. Os pneus cantam no asfalto. O veículo para bruscamente no acostamento. O pedido desesperado dela fica no ar. Johan levanta o celular para que Winter veja. Ele pede que ela olhe enquanto deleta a foto ali mesmo. A tela exibe a imagem privada com uma caixa de confirmação de exclusão. Vendo que ela ainda está preocupada, ele promete fazer uma restauração de fábrica completa e limpar o dispositivo totalmente. Sem dizer mais nada, ele sai do carro. Ela fica atordoada. Ele caminha até a barreira da estrada. Respira fundo. Então joga o celular com toda a força. Lança-o para longe, onde nunca poderá ser recuperado. O aparelho atinge a água com um estrondo, afundando para sempre. Winter está em choque. Incapaz de processar essa medida drástica, ela insiste rapidamente que não fez cópias. Chega a oferecer seu computador como prova. Desinteressado, Johan vira-se para ela. Agora que sua parte está resolvida, ele exige que ela fale. Diz que ela tem agido de forma estranha há algum tempo. É hora de ela ser honesta sobre o que está acontecendo. Winter apenas desvia o olhar. Encurralada pela pergunta direta dele, Johan debocha. Aponta o quanto ela deve estar aterrorizada com a possibilidade de uma postagem escandalosa aparecer no mural do campus. Ele questiona o julgamento dela por enviar aquele tipo de foto. Diz que ela não entende o quão perigoso o mundo é. Ele sugere subitamente mudar o projeto da turma. Então, faz a pergunta real. Ele quer saber se ela ainda está interessada naquele psicopata. Winter balança a cabeça freneticamente. Nega internamente. No entanto, ela admite que está profundamente assustada. Não apenas com a própria vida, mas especificamente com o próprio Young-hoon. Sobrecarregada, Winter sente-se desesperançosa. Pensa que sua vida sempre foi fria. Acredita que foi amaldiçoada desde o início. O sentimento torna-se intenso demais. Ela desaba em soluços altos e sofridos. Johan observa-a silenciosamente. Pergunta o que ela pretende fazer agora. Entre lágrimas, Winter faz um pedido chocante. Ela pergunta se ele poderia jogá-la no rio. Atordoado com as palavras, Johan apenas encara. Winter começa a revelar seu passado doloroso. Conta que seu pai era incrivelmente cruel com ela e com sua mãe todos os dias. Winter continua a história. Explica que, quando seu irmão cresceu, passou a tratá-la com a mesma crueldade do pai. Enquanto se abre, ela se pergunta por que está contando tudo isso. Sempre acreditou que demonstrar dor era a pior coisa que alguém poderia fazer. Johan ouve em silêncio. Pensa que a experiência dela é exatamente o motivo pelo qual ele não fala mais com a própria família. Mais tarde, ele coloca gentilmente a exausta Winter na cama. Manda que ela apenas durma. Ao sair, ela percebe que ele até a ajudou a se lavar, pois ela não tinha forças. Deitada na cama, Winter sente um calor vindo dele. Ela chama o nome dele. Quando ele se vira, ela pede nervosamente para que ele não brinque com seus sentimentos nem a descarte. Confuso com o medo repentino dela, Johan oferece-se para sair imediatamente. Winter diz baixinho que desaparecerá se for um fardo. Isso faz Johan perder o controle. Ele pergunta irritado se ela realmente acha que ele é o tipo de canalha que a usaria. Ele grita que ninguém trataria um brinquedo tão bem. Winter fica atordoada com o desabafo apaixonado. Ela observa tudo escondida sob os cobertores. Winter pede timidamente para Johan abraçá-la novamente. Visivelmente agitado, ele bate a mão na cama. Diz a ela que ela está o deixando louco. Ele se inclina sobre ela. Avisa que chegou ao seu limite. Desta vez, as coisas avançarão muito além. Com uma expressão séria, ele pergunta se ela está realmente pronta para ir até o fim. Olhando-o diretamente nos olhos, Winter dá um firme aceno de consentimento. Aceitando a decisão dela, ele entra debaixo das cobertas. Eles mudam o relacionamento para sempre. Após seu desabafo, Johan se curva sobre Winter. Ele diz que, se avançarem, não haverá retorno. Declara que ela estará presa a ele. Terá que assinar uma certidão de casamento. Passará o resto da vida ao lado dele. Chocada e sem palavras, lágrimas escorrem pelo rosto de Winter enquanto ela processa as palavras. Tomada pela emoção, ela concorda com um aceno entre lágrimas. Aceitando a resposta, ele a puxa para um abraço profundo. Sela uma promessa que muda suas vidas para sempre. Solidifica o compromisso inesperado. Com a promessa feita, Johan e Winter buscam consolidar o novo compromisso. A intimidade se aprofunda. Winter fica sem fôlego. Sente-se sobrecarregada pela intensidade da conexão. Em um momento de honestidade, Johan olha para ela com seriedade. Confessa seu desejo mais profundo. Diz que quer construir um futuro real e uma família com ela, começando agora mesmo. As palavras pairam no ar. Consolidam o peso e a sinceridade do vínculo. Enquanto Winter considera esperar alguns anos, Johan toma uma decisão. Ele pega o anticoncepcional dela e retira um comprimido. Joga a cartela de lado. Afirma que isso é necessário para estarem juntos de verdade. A mensagem é clara.
agora. O futuro deles começa hoje à noite. Mas, ao se tornarem mais íntimos, Winter estremece e solta um grito. Ela é tomada por uma dor súbita. Instantaneamente, Johan para. Puxa-a para um abraço reconfortante. Sua expressão apaixonada muda completamente para uma de profunda preocupação, demonstrando que o bem-estar dela é sua prioridade absoluta. Johan segura Winter. Ele admite para si mesmo que manter a compostura é um esforço sério. Sentindo sua hesitação, ela sussurra que está tudo bem. Ela lhe dá seu consentimento. Ele a avisa que pode ser doloroso. Com lágrimas nos olhos, Winter insiste que está pronta para que a união seja absoluta. Confiando em suas palavras, eles seguem em frente. Eles se entregam um ao outro completamente. A intensidade da nova conexão é avassaladora. Isso marca um passo fundamental e irreversível na jornada para construir um futuro juntos. Enquanto se comprometem totalmente, Winter é tomada por uma onda de sentimentos desconhecidos. A intensidade da união é estonteante. Johan quase perde a compostura. Ele está completamente surpreso com esse novo nível de conexão. O mundo ao redor parece desaparecer enquanto eles se perdem no momento. A cada toque e movimento, o laço se aprofunda. Tudo culmina em um ápice avassalador que os deixa sem fôlego. E nesse instante tudo muda. A conexão está consolidada e nunca poderá ser desfeita. O futuro deles começou oficialmente. Assim que se acomodam na nova realidade, um telefone vibra. O som estilhaça a paz. É Young-hoon. O coração de Winter martela no peito ao reconhecer o nome. Sem hesitar, Johan atende. Uma voz enfurecida exige saber quem ele é. Frio como sempre, Johan se apresenta como o marido de Winter. O homem do outro lado explode em descrença. Ele grita para que Winter atenda o telefone. Com um sorriso presunçoso, Johan afirma que está ocupando ela agora. Ele deixa sua nova posição perfeitamente clara. Enquanto a voz de Young-hoon grita através do alto-falante, Johan explica calmamente que ele e Winter fazem tudo juntos agora. Sem se abalar pela enxurrada de ameaças, ele simplesmente encerra a ligação. Uma Winter chocada pergunta imediatamente por que ele o provocou. Johan se vira para ela. Ele pergunta se ela não quer fazer Young-hoon pagar pelo que fez. Embora concorde, ela está aterrorizada. Ele vai postar as fotos privadas dela em retaliação, mas Johan apenas encara o medo dela com um sorriso confiante. Ele sugere que já tenha a situação sob controle. Winter acorda atordoada. Ela está confusa com um ambiente desconhecido. De repente, ela se levanta num salto. Sua mente acelera. Ela se pergunta se perdeu a aula. Nesse momento, a porta se abre. Johan entra calmamente. Ele nota que ela finalmente acordou. Ele se senta ao lado dela. Toca a testa de Winter suavemente. Diz que a febre passou. Impressionada com o cuidado dele, Winter percebe que ele esteve cuidando dela. Sobrecarregada pela situação caótica e pela gentileza inesperada, ela se pergunta o que deve fazer agora. Winter ignora o comentário sobre a aula. Ela esclarece que sua preocupação real é Young-hoon. Em resposta, Johan desliza um telefone pela mesa. Os olhos dela se arregalam em choque. Ela percebe que o aparelho pertence ao seu ex-namorado. Johan explica calmamente que já verificou o dispositivo, minuciosamente. Não há arquivos de backup. Nada foi enviado para a nuvem. Ele entrega o telefone para ela. Diz que ela pode apagar as fotos. Atordoada com esse feito impossível, Winter pergunta como ele conseguiu. Ele apenas diz para ela esquecê-lo completamente. Winter pergunta aos prantos o que Johan fez para conseguir o telefone. Ele responde enigmaticamente que ela não vai querer saber. Acrescenta que ela ficaria em pânico se ele contasse. Um flashback revela o que aconteceu. Eles foram até o rio Han. Johan jogou o telefone de Young-hoon nas águas escuras. O aparelho afundou. A tela piscou uma última vez antes de apagar. Winter sabia que tudo tinha acabado. Ela costumava depender muito do ex-namorado. Mas, naquele momento de finalidade, ela percebeu que não sentia absolutamente nada. Depois daquele dia, suas vidas entraram em um ritmo confortável. Eles começaram cada manhã juntos. Iam para as aulas e tinham encontros depois da escola. Eles eram inseparáveis. Terminavam cada dia na mesma cama. À medida que a conexão se aprofundava, Winter começou a acreditar que Johan realmente gostava dela. Embora ela se preocupasse com a duração, os sentimentos dele pareciam reais por enquanto. Em um momento de silêncio, ela admitiu para si mesma que não conseguia mais imaginar viver sem ele. A cena muda para uma lembrança de duas meninas rindo alegremente enquanto dirigem. Winter fica cativada ao ver uma garotinha. Johan nota seu olhar intenso e pergunta o que chamou sua atenção. Ele sugere, em tom de brincadeira, que ela deve estar olhando porque quer ter uma filha. Com um sorriso confiante, ele acrescenta que gosta da ideia e diz que basta ela pedir. Completamente sem jeito, Winter nega e reclama que ele a está deixando louca. Ela vira o rosto, incapaz de explicar até para
si mesma por que observava a criança com tanta atenção. A mente de Winter volta para seus difíceis dias na escola primária. Ela era a criança que ninguém notava. Estava sempre com as mesmas roupas gastas. Em contraste marcante, havia outra menina, a presidente da classe, que por acaso também se chamava Winter. Essa outra Winter era sempre perfeita, especialmente às sextas-feiras, quando vestia roupas elegantes. Os alunos logo criaram apelidos cruéis para elas: Winter Princesa e Winter Mendiga. Winter recorda como costumava sentir uma inveja avassaladora da garota, que parecia ter uma vida perfeita, até mesmo em casa. Winter volta à realidade. Seu rosto arde de vergonha. Ela se pergunta desesperadamente se deixou escapar todo o seu passado doloroso. Sobrecarregada, ela anuncia que vai sair e dispara do carro, deixando Johan confuso para trás. No dia seguinte, Winter está sem jeito entre várias caixas quando Johan a cumprimenta. Sua mente volta ao seu namorado, Young-hoon. Ela se lembra de suas perguntas diretas sobre o relacionamento físico deles. Ele perguntava com confiança sobre suas fantasias secretas e prometia que tornaria cada uma delas realidade. Percebendo seus pensamentos, Johan pergunta sobre suas fantasias secretas. Winter responde timidamente que não tem nenhuma. Johan fica chocado e exclama que ele tem uma lista inteira de desejos. Tomada pela curiosidade, Winter pergunta do que ele gosta. Ele sorri e admite que seu desejo é simples. Ele quer vesti-la. Ele puxa um brilhante vestido de princesa amarelo de uma caixa. Explica que mandou fazer sob medida após ouvir a história da infância dela. Winter fica mortificada. Gagueja que só gostava dessas coisas quando era criança. Com um olhar suplicante, Johan pergunta se ela realmente vai recusar o vestido. Poucos momentos depois, Winter sai completamente transformada em um vestido amarelo brilhante. Johan fica paralisado em silêncio. Olhando-se desconfortável, Winter admite que o vestido serve, mas não é exatamente confortável. O humor brincalhão de Johan desaparece. É substituído por algo muito mais intenso. Ele diz que não pode esperar mais. Quer ficar com ela ali mesmo, exatamente como ela está. Winter fica confusa. Só consegue perguntar o que ele quer dizer. Sem dizer mais nada, Johan pega Winter em seus braços. Coloca-a gentilmente sobre o balcão. Seu olhar está cheio de uma emoção crua e intensa. Ele diz que ela é incrivelmente sedutora. Suas mãos movem-se para os fechos do vestido. Ele os desfaz. Sussurra que isso parece uma fantasia sobre estar com uma princesa real. Sobrecarregada pela ousadia dele, Winter fica sem fôlego. Ele fecha a distância entre os dois. Fica claro que o relacionamento deles está prestes a atingir um novo nível de intimidade. A voz de Johan é baixa. Ele diz que vê-la naquele vestido é como um sonho. Winter diz que dói. Ele observa de forma brincalhona que a reação dela conta uma história completamente diferente. Com um sorriso malicioso, ele adivinha corretamente que esta é a primeira vez dela. Completamente confusa, ela nega fracamente as provocações dele. Ignorando os protestos dela, ele anuncia que é hora de tornar sua fantasia uma realidade. Ele a levanta com facilidade. O que quer que aconteça a seguir, fica claro que o relacionamento deles vai mudar significativamente. À medida que o momento íntimo se aprofunda, os pensamentos de Johan aceleram. Ele acha Winter quase injustamente bonita. Pensa que até um vestido simples parece incrível nela. Ele se inclina para mais perto. Sussurra que as reações dela o deixam louco. Pergunta se ela entende. O peso do que acontece entre eles é imenso. Por um breve segundo, Winter sente uma onda de certeza. Ela acredita que ele realmente gosta dela. Mas essa confiança desaparece rapidamente. É substituída pelo medo persistente de que os sentimentos dele sejam passageiros. Eles poderiam sumir a qualquer momento. Ela ficaria de coração partido. Após uma noite intensa juntos, Winter torna-se completamente convicta de que os sentimentos de Johan por ela são genuínos. Ela acredita que alcançaram um novo e profundo nível de entendimento. Ou pelo menos era isso que ela pensava. Seu mundo desaba quando ela encontra uma fotografia. Ela mostra Johan em uma praia. Ele parece incrivelmente próximo de uma mulher misteriosa de cabelos ruivos. Atordoada, Winter encara a foto. Sua confiança recém-descoberta se estilhaça instantaneamente. Ela questiona o significado daquela imagem. Winter olha para a fotografia em descrença. Seu corpo está paralisado pelo choque. Era Johan na praia. Seu braço estava ao redor de uma bela mulher ruiva. A imagem parece uma traição. Ele havia dito que ela era sua primeira namorada. Disse que a experiência deles era inédita para ele também. Será que tudo era mentira? Cerrando os dentes, ela pega o telefone. Espera por uma explicação, mas suas mensagens não foram lidas. Enquanto ela permanece ali, no quarto silencioso, uma forte suspeita começa a surgir. A dúvida aumenta. Winter decide ligar para o celular de Johan. Uma mulher desconhecida atende. Atordoada, Winter pergunta timidamente se aquele é o número de Johan. A mulher do outro lado confirma. Porém, declara friamente que ele não pode atender agora. Em seguida, ela pressiona Winter. Exige saber qual é a conexão dela com ele. Com
Completamente confusa e incapaz de encontrar as palavras, Winter apenas gagueja. Antes que ela possa dizer qualquer coisa, a mulher desliga. Winter encara a tela em total descrença. A ligação termina. Winter entra em puro pânico. Ela acredita que cometeu um erro terrível. O tom agressivo da mulher ecoa em sua mente. Seria aquela a namorada dele? O pensamento é aterrorizante. A ideia de que Johan pudesse terminar com ela começou a criar raízes. Em outro lugar, Johan jantava com a mulher de cabelos ruivos da fotografia. Ela deslizou o celular dele pela mesa com um olhar de reprovação. Zombou dele por salvar o contato de alguém como meu bebê, perguntando se ele era uma criança. O mal-entendido começou a ficar claro. Johan pegou o celular de volta. Informou rispidamente a sua irmã mais velha, Jurong, que o nome do contato era meu bebê, por um motivo simples. Porque ela é o bebê dele. Jurong fez uma careta, claramente enojada pela demonstração de afeto. Com a notícia, outra mulher na mesa perguntou empolgada se ele realmente tinha uma namorada. Johan confirmou orgulhoso e mostrou à família uma foto de Winter. Enquanto sua mãe elogiava a beleza de Winter, sua irmã comentou secamente que na foto parecia que a pobre garota estava pedindo ajuda. O pai de Johan encarou o celular com uma expressão severa, o que levou Johan a perguntar o que ele queria dizer. Sua irmã, Jurong, então questionou quando ele pretendia apresentá-los a Winter. Johan respondeu casualmente que faria isso depois. Explicou que sua namorada é tímida e que contaria mais depois que eles selassem o acordo. Enquanto sua família se despedia, ele anunciou que estava indo embora. Na porta, ele se virou com um sorriso e fez um sinal de mão rebelde e familiar. Sua irmã retribuiu com um sorriso de cumplicidade. Winter está sentada sozinha no sofá, parecendo pequena na casa vasta e silenciosa. Sua espera solitária é interrompida pelo bip do teclado da porta da frente. Quando Johan entra, ela corre imediatamente até ele. Ele se surpreende ao vê-la tão angustiada, quase à beira das lágrimas. Enquanto ele caminha para dentro do cômodo, ela o segue de perto, passo a passo. Ele pensa consigo mesmo que ela está agindo como um cachorrinho adorável. Parando em seus passos, ele gira repentinamente para encará-la, chama por ela para ganhar sua atenção. Johan quebra o silêncio com um sorriso malicioso. Aponta que eles ainda não terminaram de desfazer as malas. De repente, Winter tira um par de orelhas de coelho rosa. Pergunta de forma brincalhona se ele acha que elas são fofas. Johan fica momentaneamente sem palavras enquanto sua imaginação corre solta. Ele imagina ela em vários trajes diferentes. Uma coelhinha, uma empregada, uma socialite elegante. A ideia claramente o diverte. A expressão no rosto de Winter diz tudo. Ela está completamente mortificada com a direção que os pensamentos dele tomaram. Sua expressão afunda em puro pavor. Winter se inclina, cheirando a camisa de Johan. Ela nota o aroma limpo de amaciante. Chamando a atenção dele, ela admite nervosamente ter visto um dos vídeos no computador mais cedo. Johan vai direto ao ponto. Ele pergunta se ela viu algo de conteúdo adulto. Ele questiona se é isso que ela quer dele. Visivelmente agitada, Winter agarra a própria manga. Ela diz baixinho que não acha que consegue fazer isso. Um sorriso confiante se espalha no rosto de Johan. Ele diz a ela que a resposta entusiasmada de uma mulher durante a intimidade é inteiramente responsabilidade do homem. Johan descarta os vídeos adultos como pura encenação. Ele garante a Winter que o que eles têm é diferente. Ele insiste que ela nunca precisa fingir nada com ele. Notando seu desconforto com os trajes, ele a tranquiliza. Ele diz que ela é atraente o suficiente sem eles. Ele oferece encerrar o assunto completamente. Após um momento de hesitação nervosa, Winter admite que não odeia a ideia. Reunindo sua determinação, ela concorda em usar um deles. Um Johan surpreso pergunta se isso significa que ela está dando sinal verde. Com um pequeno aceno determinado, ela confirma. Johan não pode acreditar na sorte. Ele pergunta se ela está falando sério. Sentando-se, Winter sugere que comecem o desfile de moda. Ela pergunta por qual deve começar. Sem perder tempo, Johan vasculha avidamente uma caixa. Ele diz que há um que ele estava morrendo de vontade de ver, mas enquanto ele puxa rapidamente uma roupa, ela o chama. Isso o faz pausar subitamente. Seu humor muda completamente. Com lágrimas brotando nos olhos, ela olha para ele. Ela implora desesperadamente para que ele não a abandone. Atordoado com a explosão repentina, Johan observa. Winter implora para que ele não a abandone, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Em vez de responder com palavras, ele caminha calmamente até ela. Ele puxa gentilmente a garota perturbada para um abraço reconfortante. Deixa que ela chore em seu ombro. Winter segura sua camisa com força. Suas inseguranças enterradas finalmente vêm à tona enquanto ele a segura. Johan acaricia suavemente o cabelo dela. Promete baixinho que não vai deixá-la. Mantendo-a perto, Johan promete com firmeza que nunca a deixará partir. No dia seguinte, o clima está muito mais leve. Ele desliza um traje azul em um cabide na direção de Winter. Pede que ela experimente. Uma Winter desconcertada percebe que é um maiô. Johan a
lembra de sua promessa, provoca, dizendo para ela não agir de forma tão inocente agora. Antes que ela possa argumentar, ele esclarece que o traje é para a apresentação dela, aponta para cima, insistindo que ela se vista para que possam praticar antes de sair. Winter emerge relutante. Ela se mexe inquieta no maiô de peça única, que é recatado. Ela não consegue imaginar nadar com aquilo. Pensa que o tecido é estranho. De repente, Johan aparece segurando uma tesoura grande. Diz calmamente para ela ficar parada. Com 2 cortes rápidos, a tesoura corta o tecido. Winter olha para baixo em choque absoluto. Gagueja ao perguntar o que ele acabou de fazer. Ele alterou completamente o traje, criando um design muito mais revelador. Antes que ela possa reagir, ele joga seu casaco grande sobre os ombros dela com um sorriso confiante. Johan anuncia que é hora de ir. Winter gagueja, perguntando se ele realmente espera que ela saia com aquela roupa reveladora. Ela está completamente mortificada. Imagina o que mais ele poderia exigir dela. Após as apresentações, Winter pula de seu assento, pronta para fugir. Ela olha para trás, para alguns colegas, exatamente quando Johan bloqueia seu caminho. Ele pergunta casualmente qual é a pressa, impedindo sua fuga. Antes que ela possa responder, ele segura a mão dela com firmeza. Deixa claro que ela não vai a lugar nenhum. Enquanto Johan a puxa, sua mão desliza sob o casaco. Descansa firmemente na lateral do corpo dela. Winter se encolhe, completamente perturbada pelo toque dele e pelo tecido justo de seu maiô alterado. Ele se inclina, sussurrando um convite para um encontro. De repente, eles estão em um cinema escuro. Uma grande pipoca fica entre eles. Johan come calmamente e lança um olhar presunçoso para ela. Winter senta-se rigidamente ao lado dele. Ela foi encurralada em um encontro que nunca aceitou. Winter não consegue escapar do alcance dele no cinema escuro. Ela se assusta quando a mão de Johan se move com ousadia. Ela percebe que essa era a verdadeira intenção dele. Winter sussurra o nome dele, em pânico. Alguém pode vê-los. Ele a tranquiliza calmamente, dizendo que estão sozinhos. Com um tom de voz irritado, ele explica que reservou todos os assentos ao redor por esse motivo. Johan questiona o quanto ela pode ser tímida. Ele se pergunta por que ela torna as coisas tão difíceis. Então ele cobre os dois com sua jaqueta. Ele a puxa para mais perto, silenciando qualquer protesto da mulher atordoada ao seu lado. Na escuridão sob a jaqueta, o toque de Johan se torna muito mais ousado. Winter entra em pânico total. Ele se inclina perto, questionando a reação física óbvia dela. Ignora os pedidos abafados dela para que ele pare. Ele a pressiona implacavelmente por respostas. Johan pergunta se ela ficou tão perturbada durante a apresentação mais cedo. A situação intensa deixa Winter completamente sobrecarregada. A cena muda para o carro dele. Winter tenta recuperar o fôlego após o encontro sufocante no cinema. Apoiada no banco, ela pede desesperadamente para Johan esperar. Ele ignora o pedido dela. Johan aponta que ela está nervosa desde o cinema. Ele lembra que ela deu permissão para ele ser mais ousado. É uma decisão que ela parece lamentar agora. Seus avanços deixam Winter sem fôlego. Ela implora que ele pare. Pede que esperem até chegarem em casa. Ao ouvir o pedido desesperado, Johan finalmente para. Ele se afasta e considera as palavras dela com um sorriso malicioso. Johan pergunta pelo que eles estão esperando. De repente, ele empurra o banco dela para trás. Winter pega totalmente de surpresa. Ela diz que não faz ideia do que ele quer dizer. Ele continua com seus avanços. Sugerindo que ele sabe exatamente o que ela quer, ele aprende. Exige que ela admita que era isso que ela queria dizer com esperar até chegarem em casa. De repente, ele muda a posição dela. Pergunta diretamente se ela falava sobre ficarem mais íntimos. A ousadia dele a deixa atordoada e sem palavras. Sem esperar pela resposta, Johan diminui a distância. Winter fica completamente sem fôlego. A mão dela bate contra a janela do carro enquanto ele pressiona sua vantagem. Ele se inclina, com um sorriso confiante no rosto, e faz uma confissão chocante. Admite que seu plano original era que eles se aproximassem muito antes, em plena luz do dia. Olhando para ela, ele acrescenta que o banco de trás é uma alternativa perfeitamente aceitável. Sobrecarregada pela franqueza e pela intensidade repentina, Winter apenas reage enquanto ele assume o controle total da situação. Durante uma refeição tranquila, Winter reflete sobre como se acostumou rapidamente a essa vida com Johan. Com as provas finais se aproximando, ela admite para si mesma que, embora ainda esteja nervosa com sua situação, não sente medo quando ele está por perto. Ela pensa que, apesar de seu comportamento às vezes inadequado, ele também pode ser incrivelmente doce. Seus pensamentos são interrompidos quando um colega de classe, Minho, aparece atrás de Johan. Ele expressa surpresa ao vê-los ali. A expressão calma de Johan
escurece imediatamente quando o recém-chegado o cumprimenta. Minho esclarece sem jeito que também está ali com a namorada antes de desejar que aproveitem. Enquanto ele se afasta, junta-se a uma jovem que o esperava. Winter observa os dois partirem, mas sua curiosidade casual se transforma instantaneamente em choque ao reconhecer o rosto da garota. É sua antiga colega de escola, Winter Jong. Completamente sobrecarregada pelo reencontro inesperado, Winter subitamente abaixa a cabeça sobre a mesa, escondendo-se da vista. Johan apenas observa, totalmente confuso com sua reação súbita e intensa. Johan a pressiona novamente, perguntando seriamente o que há de errado. Winter finalmente levanta a cabeça da mesa, explicando que achou ter visto alguém que conhecia. Ele olha ao redor imediatamente, supondo que ela se referia a Minho. Questionando como ela poderia conhecê-lo, Winter se mexe nervosa. Ela o corrige, esclarecendo que não era Minwoo, mas a garota que estava com ele. Ela revela que é a garota que mencionou antes. A outra Winter. Joo-han fica atordoado. Ele percebe que ela se refere à garota do ensino fundamental. Uma memória dolorosa atravessa a mente dele. Winter confirma silenciosamente a suspeita. No dia seguinte, Winter caminha com o coração pesado. Sente que seu passado está alcançando-a. Ela está aterrorizada com o que Joo-han pensaria se descobrisse a verdade. De repente, seu telefone toca. Isso a retira de seus pensamentos preocupados. Quem liga é sua tia. Winter se pergunta o que ela poderia querer, já que ela já apagou. Ela atende a ligação hesitante. A voz frenética da tia grita imediatamente. O irmão de Winter fugiu da cidade após se envolver com agiotas. Eles acabaram de rastreá-la. A tia explica freneticamente o que aconteceu. Ela admite que quando os agiotas chegaram, ela entrou em pânico. Disse que Winter já a tinha pago. Isso enfureceu os homens. Eles a ameaçaram para conseguir mais informações. Aterrorizada, a tia cedeu. Ela entregou a escola e o curso de Winter. Assim que ela pergunta se Winter está segura, dois homens intimidadores a cercam. Eles confirmam a identidade dela. Antes que ela possa reagir, uma porta de carro bate. A rua fica em silêncio. Winter desapareceu. Ela é jogada no banco de trás de um veículo. Ela se encolhe para longe de seus captores. Um dos agiotas exige saber agressivamente se ela é Winter Lin. Aterrorizada, ela tenta abrir a porta, mas está trancada. Ela nega desesperadamente sua identidade. Não convencido, o outro homem puxa um telefone. Ele mostra a mesma foto que ela enviou acidentalmente para Joo-han. Decidindo que ela é a pessoa certa, o parceiro faz uma sugestão repugnante. Ele nota que estão estacionados em um ponto cego sem câmeras. O carro balança violentamente com um impacto forte. A situação de Winter fica mais sombria. O rescaldo da colisão é caótico. Dentro do veículo danificado, um dos agiotas levanta o punho, pronta para revidar. Uma figura severa surge diante de Winter. É o pai de Johan. Ele está absolutamente furioso com a cena. Winter o reconhece. Sua voz treme. A porta do carro destrava subitamente com um clique alto. Temendo o pior, ela implora para que parem. Uma voz chama por ela. Um conjunto de chaves é jogado em suas mãos. Atordoada, ela a segura. É sua chance de escapar. Com as chaves, o pai de Johan ordena que ela espere no carro dele. Winter corre para lá. Johan chega. Seu rosto é uma máscara de preocupação. Um dos capangas exige saber quem é o homem mais velho. Sua pergunta é respondida com força imediata. Uma série de impactos brutais ecoa pelo estacionamento. Da segurança do outro veículo, Winter ouve tudo. O pai de Johan lida sozinho com os captores. Ele os deixa incapacitados no chão. Com a situação resolvida, Johan observa os homens caídos. Ele está machucado, mas calmo. Pega o telefone e faz uma ligação. Ordena que venham ao estacionamento do campus limpar a bagunça. Ele se aproxima do carro onde Winter se esconde. Abre a porta e pergunta se ela está bem. Diz que ela teve sorte que sua aula acabou cedo. Tomada pelo alívio, Winter chora e pergunta se ele se feriu. Ela não espera a resposta. Lança-se nos braços dele em um abraço apertado. Winter se agarra a Johan com a voz trêmula. Confessa o quanto estava aterrorizada. Ela acreditava que poderia perdê-lo. Ele parece surpreso com as palavras dela. Chorando, ela admite que não gostaria de viver se ele morresse. Sua honestidade crua muda o clima completamente. Um pequeno sorriso surge nos lábios de Johan, apesar dos ferimentos. Ele a provoca gentilmente. Diz que ela deve estar realmente apaixonada por ele. Observa que eles nem são casados, e ela já estaria disposta a morrer por ele. Enquanto a segura, Johan compreende tudo. Perguntando se os homens eram agiotas, ele deduz corretamente que o irmão dela deve estar endividado. Winter observa nervosa, sem entender onde ele quer chegar. Ele vai direto ao ponto. Pergunta se ela espera que ele pague a dívida. Desconcertada, ela nega rapidamente. Johan então questiona que tipo de relacionamento eles têm para
para que ele seja responsável pelos problemas financeiros obscuros da família dela. Quando ela responde que é sua namorada, ele zomba. Pergunta se isso faz dele seu caixa, eletrônico pessoal ou apenas um bobo. Com um olhar presunçoso, Johan desafia Winter a reconsiderar o que o relacionamento deles realmente é. Após engolir em seco, ela sugere timidamente que são como um casal casado, marido e mulher. O olho de Johan treme em descrença. Ele ri da ideia e pergunta sarcasticamente se ela realmente quer se casar com ele. Para seu choque total, Winter acena silenciosamente. A resposta inesperada o deixa sem palavras. Atordoado, Johan cobre o rosto com a mão. Ele murmura para si mesmo enquanto tenta processar a confissão sincera. O choque de Johan se transforma em um sorriso irônico. Ele chama Winter de inacreditável, uma pequena raposa astuta. Sem dizer mais nada, ele a puxa para a cama ao seu lado. Anuncia que é hora de dormir. Eles ficam imóveis por um momento. Olham um para o outro no quarto silencioso. De repente, Winter se vira e o abraça. Ela descansa a cabeça no peito dele. Com uma voz suave, ela agradece por ele a ter salvado. Johan olha para baixo. Ele foi pego de surpresa pelo gesto sincero. Com um sorriso brincalhão, Johan lembra Winter do comentário sobre o casal casado. Ele declara que ela não pode mais chamá-lo pelo nome. Ela deve pensar em um apelido carinhoso. Em resposta, Winter aperta o abraço silenciosamente. Sua mão desliza ousadamente para cima sob a camisa dele. Um Johan assustado a detém gentilmente. Sua própria compostura se quebra. Ele desvia o olhar, desconcertado. Reclama que ela age de forma tímida e inocente, mas sabe exatamente como provocá-lo. Ele admite que está completamente indefeso contra ela. Não consegue resistir às suas investidas. Johan percebe a expressão de susto de Winter e pergunta: o que ela está pensando? Ele questiona se ela realmente acha que ele é o tipo de homem que se deixaria levar apenas porque ela o encarou. Irritado, ele estala a língua. Então, puxa-a gentilmente para um abraço. Com a voz suave, diz que não devem fazer nada naquela noite. Ele aponta que ela ainda está assustada com a provação. A bondade inesperada dele faz uma lágrima escorrer pelo rosto dela. Ela começa a chorar baixinho nos braços dele. A cena desaparece e o dia amanhece. Na manhã seguinte, Winter e Johan fazem uma refeição silenciosa. Johan diz calmamente que ninguém mais virá atrás dela. Os homens que a perseguiam voltaram para suas cidades natais. Winter ouve confusa enquanto ele solta uma bomba. Ele comprou todas as dívidas do irmão dela. Completamente atordoada, ela pergunta se ele está falando sério. Com um sorriso confiante, ele pergunta se ela está grata. Quando ela confirma baixinho, ele pergunta o que ela pretende fazer em troca desse grande gesto. Hesitante, Winter pergunta o que ele quer. Johan sorri, lembrando-a daquela vez em que sugeriu que tentassem algo mais íntimo. Ele recorda como ela surtou completamente. Então ele recua. Diz que não vai pressioná-la e que ficar apenas abraçados já está bom. Após engolir em seco, Winter toma uma decisão surpreendente. Ela solta que quer fazer isso. Um sorriso se espalha pelo rosto dele enquanto ele a provoca por sua pressa. Ele desabotoa o cinto. O barulho repentino faz Winter pular de surpresa. Justo quando as coisas estão prestes a escalar, Johan para. Ele diz que eles podem guardar um momento especial para a noite. Ele a levará a uma reunião social. Johan sorri, admitindo que costuma evitar esses eventos. Agora ele quer ir para exibi-la. Ele acrescenta que o antigo colega de classe, Winter Jong, também estará lá. Isso claramente a deixa nervosa. Mais tarde, no jantar luxuoso, seus colegas ficam atordoados com a chegada dele. Enquanto se sentam, Min-woo Choi se aproxima e se reapresenta a uma Winter, silenciosa. Os outros alunos começam a fofocar imediatamente. Eles estão chocados que Johan realmente apareceu. Todos estão chocados por ele ter trazido uma namorada e estar tão carinhoso. Uma garota elogia Winter e pergunta se ela é modelo. Antes que Winter possa responder, Johan envolve seu braço ao redor dela. Ele diz a todos com orgulho que sua princesa é naturalmente deslumbrante. O apelido ousado faz Winter corar furiosamente enquanto todos observam. De repente, um barulho alto na mesa a faz pular de susto. Seus olhos se arregalam. A fonte do barulho é uma antiga colega de classe, Winter Jong. Ela chega à mesa com um sorriso brilhante. Bate no encosto de uma cadeira e pergunta se está atrasada. Seu humor alegre evapora no segundo em que ela vê Winter Lin. Seus olhos se arregalam em descrença pura e ela solta um arquejo. Outro estudante a aponta para o grupo com entusiasmo. Winter Lin congela. Seu rosto empalidece de pavor ao olhar para a única pessoa que ela esperava evitar. Winter Jong confirma a identidade dela em voz alta. Ela pergunta se ela é realmente Winter Lin. Os outros estudantes ficam confusos com a tensão repentina. Winter Jong explica que elas eram colegas na escola primária. Isso faz a mesa começar a murmurar. Um estudante aponta a coincidência incrível de ambas terem o mesmo
mesmo primeiro nome. Com a atenção intensificada, Winter parece visivelmente angustiada. Notando sua ansiedade, Johan aperta sua mão discretamente sob a mesa. Ele dá um aperto reconfortante. Seu apoio silencioso é uma âncora firme na situação esmagadora. Com a mão de Johan segurando a sua, Winter sente um lampejo de segurança. No entanto, o momento é interrompido pela risada de Winter Jong. Ela olha para Johan. Questiona internamente por que alguém tão bem-sucedido estaria com Winter Lim. Outro estudante pergunta como elas eram diferenciadas. Sugere chamar de Winter alta e Winter baixa. Winter Jong descarta uma ideia com arrogância. Ela revela que seu próprio apelido era Princesa Winter. Então, ela volta seu olhar afiado para Winter Lim. Pergunta se ela pode compartilhar seu apelido também. Encurralada, Winter engole em seco. Preparando-se para a humilhação inevitável e incapaz de responder, Winter vira sua bebida. Ela bate o copo vazio na mesa. A expressão de Johan endurece enquanto ele observa a colega de classe. Min-woo diz repentinamente para Winter Jong parar. Ele afirma que ela está deixando a irmã mais velha desconfortável. Winter Jong argumenta que elas têm a mesma idade. Min-woo descarta isso e se desculpa pelo comportamento bêbado dela. Tendo visto o suficiente, Johan confronta seu amigo diretamente. Ele pergunta friamente a Min-woo por que ele e sua namorada soam exatamente como Young-hoon, o namorado controlador de Winter. Min-woo fica chocado com a acusação. Ele pergunta quem é Young-hoon. O clima na mesa torna-se gelado. Johan o ignora e encara Winter Jong. Ele declara com raiva que ela deixou sua Winter desconfortável. Winter Lim cora, surpresa com o tom possessivo dele. Após lançar um olhar a Winter Jong que a faz estremecer, Johan olha de volta para o amigo. Ele diz a Min-woo que está desapontado com ele. Então, ele empurra sua cadeira e vai embora. Min-woo grita para ele esperar. Johan manda Min-woo ir resolver as coisas com a namorada. Ele se vira para Winter Lim, chama-a de princesa e anuncia que eles estão indo embora. Winter cora profundamente com o novo apelido. Assim que estão no carro, Johan percebe que ela está chorando. Ele pergunta se ele a envergonhou. Winter nega rapidamente. Ela se agarra ao braço dele e explica que só trouxe a amiga para se exibir um pouco. Johan pensa em como Min-woo cedeu facilmente, o que arruinou o clima. Winter, então, admite timidamente que o fato de ele chamá-la de princesa a deixou agitada. Johan desvia o olhar, claramente confuso com a admissão sincera dela. Após uma breve pausa, ele agradece baixinho. Entre lágrimas, Winter explica que as palavras dele realmente a tocaram. Ela confessa que ninguém nunca a chamou por um nome tão carinhoso. Ela revela um pouco de seu passado solitário. A cena muda para o final da noite. Os dois estão de volta ao apartamento de Johan. Eles sentam-se juntos e compartilham uma bebida tranquila, encontrando um momento de paz. Após todo o drama com os amigos, Winter quebra o silêncio. Ela pergunta a Johan qual é o sonho dele. Ele não responde. Winter reflete sobre suas próprias aspirações. Quando criança, ela só queria fugir de casa. Agora seu objetivo é muito mais simples. Ela quer uma vida normal e estável. Winter imagina um futuro com uma renda fixa, um futuro livre de dramas ou desastres. Quando Winter termina seu pensamento, Johan finalmente responde. Ele diz que só quer trabalhar de casa. Johan entende errado e pergunta se ela se refere a tarefas domésticas. Winter esclarece que está falando de trabalho remoto, como tradução. Ela pergunta novamente sobre os sonhos dele. Johan torna-se evasivo. Ele alega vagamente que tem grandes planos. Promete contar a ela em outra ocasião. Ele toma um gole de sua bebida. O assunto muda. Winter pergunta se as pessoas que viram mais cedo eram amigos dele. Após Johan confirmar que eram colegas de classe, ela aponta um detalhe crucial. A garota daquela foto infame não estava com eles hoje. Winter pergunta hesitante a Johan se Winter Jong realmente o tirou do sério. Ele inverte a pergunta. Quer saber se ela quer se vingar dela. Ele afirma que já teve drama suficiente por um dia. Sem deixar o assunto morrer, Winter insiste. Ela sabe que ele quer o troco. Ela então oferece um conselho. Diz que o melhor tipo de vingança é simplesmente viver bem. Quando Winter parece confusa, Johan esclarece seu ponto. A vitória definitiva, ele explica, é mostrar a todos que você está prosperando, que você está arrasando na vida. Johan continua seu raciocínio. Ele explica por que as pessoas são tão obcecadas por redes sociais. É tudo sobre exibir como suas vidas são boas. É sobre ostentar para as pessoas que as trataram como lixo. Enquanto Winter pondera sobre isso, ele solta uma bomba. Ele propõe uma ideia. Ela deveria se casar com ele. Ele garante que ela viverá como uma rainha. Um pouco sobrecarregada, Winter encosta no peito dele. Ela olha para cima com um rubor determinado. Winter lembra a ele daquele jogo que ele mencionou antes. Ela pergunta se eles podem tentar agora. Isso deixa Johan completamente atordoado. Uma notificação toca no celular de Johan. Este é o relatório que ele tanto esperava. Contém informações sobre a mãe e o irmão de Winter. As notícias são sombrias.
Eles tiveram um fim trágico no Vietnã devido a problemas financeiros locais. Johan considera esse desfecho o melhor. Ele observa Winter. Ela parece muito mais radiante ultimamente. Ele se pergunta como fazê-la assinar os papéis do casamento. Enquanto ela afasta o cabelo do rosto, um sorriso astuto surge nos lábios de Johan. Ele começa a planejar seu próximo movimento. Johan caminha até onde Winter estuda. Ele a interrompe. Reclama que ela tem se focado demais nos livros e o tem negligenciado. Ele propõe uma ideia estranha. Ela deve continuar estudando enquanto mantém as mãos nele. Sugere que uma pequena distração pode melhorar seu desempenho. Seguindo sua ordem, Winter é surpreendida pela sensação agradável. Seu método nada ortodoxo parece estar funcionando exatamente como ele planejou. Captura completamente a atenção dela e a deixa sem fôlego. Enquanto Winter tenta focar em sua próxima prova, Johan pergunta friamente se ele disse que ela não poderia estudar. Ele a encara com firmeza. Então faz uma proposta audaciosa. Pede permissão para deixar sua marca nela. Winter fica chocada e sem palavras. Ele começa a listar lugares, do rosto ao cabelo. Ela entra em pânico internamente. O pedido dele arruinaria completamente sua sessão de estudos e exigiria outro banho. Completamente confusa e distraída por suas palavras audaciosas, ela só consegue tocar os próprios lábios. Sua concentração está totalmente quebrada. Johan recua. Admite que Winter o está deixando insano. Ele a chama de destemida, mas claramente é ele quem foi pego de surpresa. Em uma reviravolta impressionante, Winter assume o controle total da situação com uma confiança inesperada. Ela inicia um momento profundamente íntimo que o deixa sem fala. Ele luta visivelmente para manter a compostura. A investida ousada dela é eficaz demais. O controle dele desmorona. Fica claro que Winter virou o jogo completamente. Ela o deixa sem fôlego e sobrecarregado. Johan está atordoado com a jogada ousada de Winter. Ele a chama de insana e exige saber por que ela foi tão longe. Sem se abalar, Winter dá um motivo prático que o deixa sem palavras. A confiança dela estilhaça a compostura dele. Derrotado, Johan se vira. Admite que ela venceu esta rodada e manda que ela volte para seus livros. No dia seguinte, Winter acorda com uma situação surpreendente no apartamento. Ela se pergunta o que aconteceu. Winter fica chocada ao encontrar Johan no apartamento. Ele segura um novo traje de banho com um sorriso confiante. Johan revela casualmente que eles vão para o Havaí como um presente de fim de semestre para ela. Surpresa com a repentina decisão, Winter questiona seu plano impulsivo. Ignorando a hesitação dela, Johan simplesmente a instrui a experimentar tudo. Um momento depois, ela sai. Ela está linda, mas se sente tímida. Winter admite calmamente que o traje de banho é bonito, mas talvez seja revelador demais para seu conforto. Johan, inquieto, aponta que o traje é sustentado por pouco mais que fios e esperança. Ele questiona o que aconteceria se ele se soltasse. Para provar seu ponto, ele dá um leve puxão e a parte de cima sai do lugar imediatamente. Johan pergunta se ela realmente planeja dar um show para todos na praia. Totalmente imperturbável, Winter diz apenas que se esconderá atrás dele. Antes que ele possa reagir, ela o envolve em um abraço apertado. Johan fica completamente sem fala com a ousadia dela. Com um sorriso, Johan chama Winter de raposa astuta. Ele questiona por que ela está se agarrando a ele de forma tão íntima, mas ainda o trata como um estranho. Fazendo bico, ele pergunta qual é o combinado entre eles. Winter apenas olha de volta, incapaz de responder. A cena muda. Os dois estão agora em um avião a caminho do Havaí. Winter está tonta de empolgação. Esta é sua primeira vez voando e na primeira classe, mas sua alegria é interrompida por uma realização horrível e repentina. Suas notas finais serão divulgadas hoje. Com um olhar preocupado, Winter saca o celular. Insiste que precisa verificar suas notas antes de o avião decolar. Johan olha de relance. Um sorriso brinca em seus lábios enquanto pensa em como ela é fofa. Um momento depois, ela anuncia nervosamente que os resultados saíram. Ele pega o celular dela. Seus olhos se arregalam em choque genuíno. Exclama que nunca viu notas tão boas. Orgulhoso, chama-a de sua princesa. Completamente impressionado, Johan diz para ela pedir qualquer coisa e será dela. Tocada pelo apoio, Winter apenas sorri e agradece. Radiante de orgulho, Winter admite que nunca estudou tanto antes. Ela adora a sensação de dever cumprido. Observando-a, o coração de Johan parece pronto para explodir. Sobrecarregado pelo momento doce, ele se inclina e deposita um beijo suave na cabeça dela. Tocada pelo afeto, Winter desliza a mão sobre a dele e agradece silenciosamente. O ar entre eles fica quente e imóvel. Olhando-a com ternura, Johan a chama suavemente de querida. Isso marca uma mudança significativa no relacionamento enquanto apenas se encaram.
Winter reflete sobre como a viagem de dezembro para o Havaí é calorosa. O clima é como um dia de verão perfeito. As vistas são absolutamente de tirar o fôlego. Em pé ao lado de Johan em um barco, ela sente um peso sair de seus ombros. Permite-se apenas aproveitar o momento. Seu espírito despreocupado brilha quando ela aponta animadamente para um golfinho saltando do oceano. Mais tarde, enquanto Johan pede a comida em inglês, fluente, ela nota como a voz dele muda. Ela nunca soube que um simples encontro em outro país poderia ser tão divertido. As noites do casal no Havaí foram repletas de uma nova e intensa paixão. Na manhã seguinte, Winter abre os olhos e encontra Johan parado sobre ela com um sorriso gentil. Ele a surpreende presenteando-a com um bolo e desejando um feliz aniversário. O gesto atencioso deixa Winter completamente emocionada. Ela começa a chorar. Reflete que suas férias maravilhosamente relaxantes, embora um pouco estranhas, estavam chegando ao fim. Enquanto o cabelo dela flutua na brisa do oceano, parece que o tempo deles no paraíso acabou. O refúgio perfeito de Winter chegou a um fim repentino com um encontro inesperado na praia. Uma voz familiar chamou pelo nome de Johan. Winter congelou. Era a irmã mais velha de Johan, Julian. O olhar da mulher era afiado e crítico enquanto ela analisava Winter. Ela perguntou sarcasticamente a Johan se aquela era a princesa de quem ele tanto falava. O comentário fez Winter estremecer. Johan imediatamente se colocou na frente dela. Ele criou uma barreira sutil entre ela e sua irmã intimidadora. O paraíso que encontraram tinha acabado. Julian, parada ao lado de outro homem, dispensou o irmão com frieza. Disse que eles poderiam conversar depois. Ao sair, ela pensou consigo mesma que Johan ainda namora o mesmo tipo de perdedora. O pensamento amargo pairou no ar. A expressão de Johan escureceu. Um som baixo e triste o trouxe de volta à realidade. Ele se virou rapidamente. Encontrou Winter com lágrimas escorrendo pelo rosto. Confuso, ele perguntou o que havia de errado. Winter perguntou baixinho se aquela mulher era realmente sua irmã. Johan ficou atordoado. Perguntou por que ela pensaria algo tão desagradável. Winter olhou para baixo, envergonhada por sua suposição. Um sorriso malicioso se espalhou pelo rosto de Johan quando ele entendeu tudo. Ele a provocou levemente, perguntando se ela estava com ciúmes. Ela admitiu timidamente ter visto uma foto dos dois juntos no escritório dele. Achando a reação dela incrivelmente fofa, Johan confirmou que ela estava, sim, com ciúmes. Mais tarde, enquanto sentados pacificamente observando as ondas, Winter se virou para ele pronta para perguntar algo importante. Olhando para o oceano, Winter perguntou a Johan por que ele é sempre tão doce com ela. Ele devolveu a pergunta antes de dar uma resposta simples e honesta. Ele se apaixonou por ela no segundo em que a viu. Chocada com a confissão, Winter murmurou que o amor verdadeiro deve ser quando você morre por alguém. A intensidade da conversa a deixou subitamente sobrecarregada. Winter se curva para a frente, enterra o rosto nos joelhos. Ao vê-la tão agitada, Johan pergunta se ela está corando. Ele mesmo fica sem jeito. Imagina se isso significa que ela também gosta dele. Winter levanta o rosto. Suas bochechas estão avermelhadas. Com uma coragem nova, ela confirma a pergunta silenciosa dele. Ela admite que gosta muito dele. Johan fica completamente surpreso, estupefato e em silêncio diante da confissão. A cena muda drasticamente. Várias notificações iluminam a tela de um celular. É um grupo da família. Alguém enviou 2 fotos. Um registro de casamento preenchido. Uma foto de Johan e Winter juntos, em frente ao cartório. Figurinhas chocadas da família inundam o chat. Eles reagem à notícia inacreditável. Jurong, a irmã de Johan, envia uma mensagem. Chama o irmão de louco pelo casamento repentino. Logo depois, Winter se senta diante de toda a família de Johan. Jurong se apresenta novamente. Winter a confunde com a namorada dele no passado. Jurong lembra que se conheceram no Havaí. Impressionada com a semelhança entre os irmãos, Winter fica um pouco envergonhada. Para sua surpresa, os pais de Johan são extremamente acolhedores. A mãe elogia Winter, dizendo que ela é mais bonita pessoalmente. O pai revela que sabem das circunstâncias. Eles dão total aprovação ao casamento. A mãe de Johan pergunta sobre compras. Já planeja um dia de garotas. Winter fica totalmente desconcertada com tanta atenção. Johan suspira. Reconhece a empolgação da mãe. Jurong explica que a mãe adora arrumar pessoas bonitas como Winter. Após o encontro intenso, Johan percebe que Winter parece sobrecarregada. Ele desliza uma bebida para ela discretamente. Pergunta se ela está bem. Grata, ela abre a bebida e toma vários goles. Eles caminham lá fora. Johan olha para ela. Pensa que o intervalo quase terminou. O tempo voa. Uma brisa suave agita as cerejeiras. Pétalas cor-de-rosa dançam pelo ar. Winter solta um suspiro profundo. A tensão do encontro com sua família finalmente desaparece. Mais composta, ela se vira para Johan com um sorriso brilhante e confiante. Ela diz a ele que precisam ir. Ele retribui o olhar com uma expressão gentil. Caminham juntos sob as árvores em flor. Parece que a estação fria terminou oficialmente para ambos. A primavera finalmente chegou.